E tô, né, todo nessa. Aí, bora. Seja muito bem-vindo, Pedro. Então, esse é o terceiro Predador. episódio. Pedro, já começamos assim. Esse é o terceiro episódio do The Maverick Experience. Seja muito bem-vindo, é uma honra te entrevistar. Muitas pessoas, toda vez que eu lanço uma caixinha de perguntas, as pessoas falam: entrevista o Pedro Mágico, Pedro Mágico. E aí, hoje que eu fui olhar, eu falei: deixa eu ver o sobrenome dele para eu não chamar ele de Pedro Mágico. Então, eu acho que. Principalmente no Brasil, né? Os psicodélicos ainda são um tabu muito grande, por conta da mentalidade das pessoas, com o level de consciência e tudo. Então, acho que vai ser uma Uhum. conversa interessante, que você até falou aqui antes. Não tem como falar de mim sem falar dos psicodélicos. E para mim, foi algo que existe minha vida antes e depois dos psicodélicos, existe minha vida antes e depois do Vipassana também, que eu sinto que foi o que eu lembro de ter ido pro Vipassana, a gente vai entrar mais profundamente, mas eu lembro que eu entrei no Vipassana e me deixou muito louca, mas no sentido de ter me deixado autêntica. E a minha irmã falou: Nossa, você saiu 10 dias meditando e você sai assim, toda cheia de energia. Eu achei que você fosse estar calma. E eu saí de lá com uma sede de viver muito grande. Então, eu tô empolgada para escutar a sua experiência sobre o Vipassana. Mas antes de começar, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que todos os tópicos que a gente vai falar hoje fazem parte da sua jornada, que eu acho que aqui a gente chama de The Wounded Healer, né? Você primeiro se cura, e porque você entrou nessa jornada de até mesmo de independência, de você ter falado de procurou 30 médicos, eles não foram capazes de te diagnosticar, e aí você foi nessa jornada interna de descobrir o que que faz bem para o seu corpo, para sua mente. é, de descobrir também sobre o sistema que a gente vai falar sobre dieta carnívora, sobre psicodélicos, sobre como a sociedade apresenta as coisas pra gente, os tabus, né? E de como a gente teve essa coragem de mergulhar nos psicodélicos. Então, se você puder falar um pouquinho sobre a sua jornada, seria um bom começo. Excelente, excelente, Thaisa. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Fico feliz que as pessoas te recomendaram o meu trabalho. Eu já acompanho o seu aí faz um ano, dois, alguma coisa assim. Tô sempre vendo, tô sempre compartilhando, tô sempre salvando, porque tem cada meme lá que eu falo, caraca, isso aqui é bom demais. E as frases sempre muito impactantes, né? Sempre essa parte espiritual, assim, vai e vem, põe algum, não é filósofo, né? Nem guia espiritual, mas são os pensadores aí que, se não usavam psicodélicos, parecia muito que usavam, porque as coisas que eles falam são muito verdadeiras, assim, conectam muito. Então, bem, minha jornada sempre foi de seguir o coração, desde pequeno, sempre segui o coração, sempre fui taxado de louco, sempre as pessoas não viam sentido no que eu fazia, mas eu falava, bem, alguma coisa sempre instalada em mim, sabe? Nasceu assim de seguir o coração. Seguir o coração, porque eu via que sempre alguém queria que eu fizesse alguma coisa que eu não queria que eu fizesse, que eu não queria fazer. Alguém queria que eu fosse alguma coisa que eu não queria ser. E aí eu até tentava um pouco e me frustrava. E a vida foi me ensinando assim que não adiantava muito querer fazer o que o outro acha que eu deveria, sabe? Então, eu tive uma criação assim um pouco forte assim nesse sentido de você tem que ser assim, você tem que ser assado. E aí eu, né, rebelde que sou, aos 17 fui convidado a me retirar de casa já, então eu sou desse assim que que questiona, sabe? Quando minha mãe queria botar muitas regras e eu questionava as regras, né? Precisa dobrar o cobertor, mas por quê? Vai dentro do armário, ninguém vai ver, eu vou desdobrar ele à noite. Hoje eu entendo o valor de dobrar o cobertor, de manter as coisas arrumadas, né? Mesmo que dentro do guarda-roupa, mas na época eu não gostava muito não. Então eu sempre fui essa pessoa, né? E aí agora recentemente, né? Recente, assim, 2016, eu fui diagnosticado com depressão. As coisas começaram a mudar muito na minha saúde. Eu sempre tive sintomas esquisitos, assim, uma náusea, uma sensibilidade na pele meio alterada, uma dificuldade de respiração. Eu sempre tinha algumas coisas, assim, que eram esquisitas no meu corpo. Passava mal com muita coisa, tipo, o pessoal me oferecia bala, Trident. Ixi, eu já passava mal desde os 10 anos, assim, não podia botar um na boca, eu passava mal. Entre outras coisas, assim, que aconteciam com o meu corpo, na parte sexual também, aconteciam uns negócios esquisitos, assim. Beirava o normal, mas era esquisito. Aí 2016 diagnosticado com depressão, comecei a fui para ayahuasca, que eu já tinha ido algumas vezes, não encontrei os resultados, tal. Aí a coisa foi piorando, 2018 eu já não conseguia mais trabalhar, 2020 eu já estava com ideação suicida impulsiva, pensamento ruminante, a coisa já estava bem feia já. Já tinha passado por 15 psiquiatras
Então eu falei, bem, tá na hora de eu tentar algumas coisas um pouco diferentes aí. Aí começou a jornada, né, com os psicodélicos, a carnívora. Mas em suma, assim, da minha história é isso, uma pessoa que segue o coração. E aí com isso eu vou aprendo design, aprendo vídeo, aprendo parkour, aprendo mágica. A hora que você vê tudo que eu sei assim, você fala, nossa, como é que essa pessoa. Eu vou seguir no coração. Eu queria saber um pouquinho sobre o diagnóstico da depressão, porque até mesmo você falando, eu comecei com esses sintomas, e o que eu vejo, os sintomas da depressão, é tipo, você falhou em encaixar na sociedade. Aí você começa a ter um feedback da sociedade de que você não tá encaixando, que você tá fazendo coisas que são diferentes de todo mundo. E eu vejo os sintomas da depressão como sintomas de. é, Sintomas de sanidade, na verdade, porque imagina que você não tivesse essa jornada da depressão. Onde você estaria hoje? Será que você teria acordado, você teria Uhum. ido atrás dos psicodélicos, teria encontrado as pessoas que hoje você tem na sua vida? E a gente, porque eu vejo muito, principalmente hoje em dia, ser jogado de, eu fui diagnosticado com depressão. Todo mundo hoje em dia tem depressão, né? E joga, e a E gente pega aquela ansiedade. etiqueta pra gente, e uma vez que colocaram aquela etiqueta, porque quem beneficia dessa etiqueta de sou depressivo? A indústria farmacêutica. Então, tem todo um Uhum. interesse por trás. Eu não sei se você tentou fazer Claro. tratamento na medicina convencional com remédios, antidepressivos, mas eu queria saber agora, da sua perspectiva de agora, como é que você vê esse diagnóstico e de como foi essa jornada também de procurar quem você era, né? Quem você realmente é, a jornada da autenticidade, da busca pelo autoconhecimento. Se você ainda vê aquele momento de depressão como um momento ruim ou você vê como um momento de despertar? Já vi que existem algumas maneiras de encontrar Deus, uma delas é pela oração, outra é pela dor, né? Então, essa jornada da depressão foi um grande presente aí que veio me mostrar essa conexão que temos com o todo, né? Eu já tinha uma certa conexão com psicodélicos, já tinha feito uso recreativo de LSD, mas sempre que eu usava para recreacionar-se, eu me recriava, né? Que a ideia do recreação é recriar-se. Então eu tomava LSD, dava umas risadas assim, mas vai e vem, meu. Nossa, me vinha uma clareza sobre o mundo, o universo, né? É difícil usar psicodélico clássico em dose mais alta e ser puramente diversão, sem nenhum aprendizado, nenhuma lição, né? Então eu vejo sim a depressão hoje como um presente, vejo como algo que veio para me ensinar, vejo como foi uma maneira de Deus mover as peças, né? Deus move as peças e às vezes ele precisa utilizar aí condições de saúde, né? Não vejo depressão como uma doença, eu vejo como um conjunto de sintomas que o corpo está te dizendo, né? Que são pistas do corpo para te dizer por onde que está a solução, né? Então toda essa ideia de diagnóstico, né? Ela foi criada aí pela indústria farmacêutica para vender remédio, né? Sendo que é como se você viesse para mim falando, ó, Pedro, pinga a água do meu teto. E eu falo para você, olha, o diagnóstico é goteira. E aí? Tanto faz, beleza, é água Inclusive, eu caindo do tenho alguém teto. que pode consertar para você, né? É o diagnóstico é goteira e eu tenho como é E que se eu te vendo fala? um balde, Plumber, que a, é. a ideia é eu te vendo um balde, não é nem um plumber, esse que é Isso, o negócio da medicina, exatamente, é um exatamente. balde. Te vendo um É um balde, mas a balde, goteira vai isso. continuar. A Exatamente. goteira vai continuar. E esse balde, no meio dele, tem 5 furinhos. Então, a hora que ele começa a encher, ele começa a vazar mais ainda. E é um balde específico para a sala. Aí daqui a pouco começa a pingar na cozinha. Aí é um balde para a cozinha. Aí pinga, entendeu? No quarto, outro balde para o quarto. E aí você vai. E E aí a nessa a minha gente pergunta vai é: igual ping-pong, né? A sociedade vai empurrando a gente assim, ó, pá, agora é TDAH, agora é depressão. Aí você vai assim sendo jogado e comprando remédio, né? Nessa jornada e fazendo a indústria farmacêutica mais rica. acumulando, ficando colecionador de remédio de uso crônico, né? Então, o corpo ele é perfeito. O corpo ele é perfeito no sentido de que ele se cura sozinho, diferente de um carro, de uma televisão, de uma geladeira, né? Ele se cura sozinho, ele sabe se curar, ele quer se curar. A cura é o estado natural dele, cura e paz, saúde plena. Quando ele não está lá, ou tem algo faltando ou tem algo atrapalhando. Simples assim. Se não tem nada atrapalhando, não tem nada faltando, a cura é consequência inevitável, que as pessoas não conhecem a cura. Elas estão acostumadas a tomar um dipirona, né? E o dipirona é mandar o corpo calar a boca. Você não está Uhum, resolvendo nada, você só está calando um sintoma. Então, assim como uma planta, se uma planta está amarelinha, está meio cabisbaixa, ou falta água, ou falta adubo, ou falta sol. É isso, ela não precisa tomar remédio de uso uhum. crônico, entende? É uma planta.
Você dá adubo, dá sol, dá água, ela floresce. E assim é a nossa saúde. A gente não, o corpo é muito mais sobre, não é encontrar uma solução, né? É desfazer as bases do problema. A gente vai desfazendo as O bases do excesso, problema. né, E na aí, sociedade que a gente tá, né? Excesso, ou você falou uma coisa bem interessante, ou tá faltando ou tem algo que excesso. tá em excesso. Isso. É, ou tem algo atrapalhando ou tem algo faltando. Esse excesso normalmente pode ser excesso de toxina, pode ser excesso de estresse, pode ser excesso da mente, né? No Vipassana você deve ter percebido o quanto a mente bloqueia processos de acontecerem no corpo, a cura, né? A cura quer acontecer e a gente está lá travando. Então eu percebo muito que minha condição tem a ver com isso. Lá no Vipassana eu pude perceber isso, entender que talvez nenhuma doença exista, seja tudo mesmo a nossa mente que cria e bloqueia. Começa tudo aqui, né? Já que a gente É, tem esse então. assunto, acho que é interessante porque eu tive uma experiência de ayahuasca 2 semanas atrás. E eu tô no momento Uhum, da minha vida que eu descobri o meu ego espiritual e eu vi que eu tava negando o meu corpo e que eu não tava cuidando do meu corpo da forma que aqui a gente chama de spiritual bypassing. É tipo, como você uhum, tá na espiritualidade, você acha que transcendeu o corpo, que o corpo é algo inferior. E aí, nos últimos meses de cuidar mais do meu corpo, ir pra academia, comer melhor, eu percebi que essa minha última cerimônia de ayahuasca eu consegui ter uns insights mais profundos, porque a ayahuasca não precisou ficar me falando, você tem que botar comida boa no seu corpo, você tem que ir pra academia, sabe, os básicos. E aí eu falei, gente, é meio que um desrespeito com a planta eu ir lá e a planta ter que ficar me falando toda vez a mesma coisa. As coisas básicas, de, uhum. tipo, cuida do seu corpo, se exercita, tenha pessoas em volta de você que te amam, que te dê suporte, umas coisas básicas. E aí eu vi que É. é de dentro pra fora. E a única coisa que a gente tem aqui nessa realidade é o nosso corpo. E aí começa daí, o que que a gente coloca no nosso corpo? Como que o nosso alimento afeta o nosso level de consciência? Porque Uhum, se o nosso corpo responde pelos nossos pensamentos, e o que a gente coloca no nosso corpo afeta os nossos pensamentos, então tudo começa na mente, né? Então eu quero saber uhum. um pouco como foi essa jornada o que eu sinto da minha jornada é como se eu estivesse pegando meu corpo de volta. Não só do governo, de como a sociedade enxerga, do patriarcado, mas também da espiritualidade, que a nova espiritualidade virou a religião, que é uma negação ao corpo, ao material, a dinheiro, a espiritualidade virou a nova religião. Então, existe um certo menosprezo com o corpo, né? E então eu tô fazendo esse resgate, que são várias layers, né? Camadas de resgatar e pegar o meu corpo de volta para mim e prestar atenção no que eu coloco no meu corpo, porque se eu quero ajudar pessoas, eu tenho que estar bem emocionalmente, né, biologicamente, eu tenho que alimentar o meu corpo com certos alimentos. E eu sei que você faz a dieta carnívora, então eu quero saber de como foi, desde quando você descobriu a depressão até agora, o que que você descobriu sobre a sabedoria que está embutida no nosso corpo, e também, não sei se você entrou nessa jornada da espiritualidade, como que essa espiritualidade fez você tratar o seu corpo também. Nossa, excelentes perguntas. Espero que eu possa responder a esse nível de excelência. É, o corpo, eu entendo o corpo como uma ferramenta de experienciar o presente e a realidade. É a única maneira, como a minha, não sei se é a única maneira, mas é como eu vejo. Pois o meu corpo, na minha condição, o meu corpo começa a se tornar um lugar muito tóxico e inóspito. Então eu começo a fugir para a mente. E a gente foge para a mente, onde a mente está, futuro e passado, né? A gente fica conversando com a gente mesmo, criando historinha, pensando no futuro, remoendo o passado, né? A depressão do passado, a ansiedade do futuro. E aí a maneira de estar presente é estar no aqui e agora. E para estar no aqui e agora tem que estar no corpo. Então os psicodélicos eles fazem isso, né? Eles trazem a gente para o corpo, eles induzem ali um estado de meditação profunda. Então você vem para o corpo. Então por isso para algumas pessoas é muito difícil, porque elas às vezes nem estão acostumadas a estar no corpo, né? Elas estão ali comendo produtos ultraprocessados, comendo porcaria, e isso é uma espécie de anestesia do corpo. Então você está desconectado, 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 desconectado. Eu atendo, faço atendimentos gratuitos aqui no Instagram, e vai e vem, aparece alguém que fala, não, eu como de tudo e nada me afeta. Eu falo, isso é um puta sinal de que você está anestesiado, porque não é possível, você pode comer de
tudo e nada te afeta, você come um pacote de bolacha traquinas, tomando uma Coca-Cola e você não sente absolutamente nada, então já encontramos o seu problema. Você está completamente desconectado do seu corpo, né? Então, estar de volta no corpo, né, representa um desafio. Quando eu faço os psicodélicos em alta dose, eu venho pro corpo, eu começo a sentir tudo que tá aqui, assim, tem que lidar com tudo, liberar, né? Tipo, não tem que fazer nada, a gente não tem que controlar nada, é só permitir. A cura quer acontecer. A Ayurveda, sistema de medicina indiano, ela coloca a saúde plena como quando a gente deixa a vida passar por dentro da gente sem nenhum bloqueio. Então, eu gosto muito dessa definição de saúde, a vida passando por dentro de nós. E o cogumelo já me disse isso já, né? Eu tava uma vez na minha segunda heróica da vida, assim, e aí eu olhei pro gato, assim, e quis tirar o fone de ouvido pra botar na orelha do gato, como se ele fosse entrar na heróica junto comigo, só de eu dar a música pra ele, assim, né? Aí o cogumelo me falou assim, não precisa. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque o gato já tá, os animais estão o tempo todo na heróica, sabe? O tempo todo na força. Eu falei, caraca, e como é que eles não enlouquecem? Eles falaram, porque eles deixam passar. Eles deixam passar, eles não travam nada. Vem e sai, vem e sai, vem e sai. Falei, que lindo, né? Como que eu como um cogumelo que nasce no cocô da vaca, ele me ensina sobre a vida e o universo. Tipo, eu era meio que ateu, agnóstico, assim. Eu não acreditava, mano, eu acreditava. Tipo assim, nunca vi nenhuma prova de que existia, né? Meu irmão vê espírito, minha mãe vê espírito. O máximo que eu vejo é se tiver um chapéu e uma blusa e eu olhar rápido, parece que é uma pessoa, no máximo. Minha experiência espiritual foi essa. Mas aí depois dos cogumelos a coisa mudou. Então, eu já tinha tido experiência com a ayahuasca antes da depressão, tinha sido bem poderoso, bem forte, sentia uma coisa de náusea também esquisita, mas era bom, mas era náusea, era bom, era náusea. Aí quando eu fui diagnosticado com depressão, não quis tomar antidepressivo, neguei assim, falei não vou, porque foi minha psicóloga que tinha falado, acho que você tá com depressão. Fui no psiquiatra, confirmou que eu tava com depressão, né? E também é assim, né? Você chega lá, fala, eu tô triste, ele fala, toma esse remédio aqui. Não tem nem muito diagnóstico a ser feito, é bem rápido, né? Ele joga o dado para cima, o número que cair, ele vai te indicar um antidepressivo, é meio que isso. Então, e é tudo anestesia, né? O máximo que a psiquiatria, por mais bem intencionada que ela seja, o máximo que ela pode fornecer é anestesia. O que você está sentindo aí, vamos fazer você sentir menos. Como não dá para fazer sentir menos somente a tristeza, você vai sentir menos de tudo. Vai ficar menos triste, vai, mas menos feliz, menos surpreso, né? Você fica mais, tem um embotamento emocional ali, é, induzido pela substância, né? Então, é esquisito, mas ajuda. Certas pessoas em certos momentos, ele funciona como um antissuicídico também, então tem um lugar dele, né? Me ajudou aí por um tempo a conseguir voltar a trabalhar um pouquinho, fazer esporte, pelo menos eu consegui. Então, mas aí eu sempre passava num psiquiatra diferente, assim, sabe? Aí antes de tomar os antidepressivos, eu tentei na ayahuasca, mas a ayahuasca me falou do meu canal do YouTube, me falou do meu braço, e aí me deu uma náusea, eu não entendi nada e falei, bem, vamos embora pro antidepressivo. Aí fiz o antidepressivo por muitos anos. Eu fiz, o primeiro foi por um ano e meio, aí eu parei por um meio ano, depois fiz outro por um ano, assim. Eu testei basicamente dois, três antidepressivos, assim. Brintellix, depois fiquei na venlafaxina por um ano, depois na desvenlafaxina por um ano também. Que são, eles mexem na serotonina e noradrenalina, né? Então, para reduzir depressão, aumentar a energia. São duais. Passei por 15 psiquiatras. Cada vez que eu ia numa consulta, eu passava por um novo. Então eu sempre queria uma opinião diferente, assim. E aí acabava conseguindo uma coisa ou outra, mas não o suficiente. Aí 2020, 2018 eu já não conseguia mais trabalhar, 2020 a coisa tava ficando feia. Eu já sabia dos cogumelos, já tinham me mandado, como eu criei um projeto online sobre depressão, a gente ajudou mais de meio milhão de pessoas com esse projeto online. Vídeos, texto, grupo, tipo, um puta projeto. A gente fechou até depois trabalho com o Janssen, né, farmacêutica, mas fechamos um trabalho que foi um guia de saúde mental para jovens muito bacana, assim. Pude participar, fiz o design da página 2 até a página 6, contribuí com vários textos. Fiz entrevista para o Doutor Consulta também, então eu tava na cena ali. E só que aí 2020 a coisa tava feia já, eu tava com as ideações suicidas impulsivas, então aí é complicado, Laísa, porque quando você tem a ideação suicida de planejamento, você tem um controle até maior, assim, né? Eu acredito, né? De tipo, porra, beleza, semana que vem eu vou me matar, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele. Agora, impulsiva,
Já me disseram que ela é a mais comum, a impulsiva. Você tá andando na rua, né, no meu caso, e uma vozinha dizia assim: pula, 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 pula na frente do carro, sabe? Pula na frente do carro, pula na frente do carro, como se fosse uma ideia mesmo, por isso que chama ideação, né? Uma ideia. Porra, pula na frente do carro, sabe? Vai ser o máximo, vai resolver tudo. Isso é o que você precisa, essa é a solução. E aí eu lembro de eu voltando do psiquiatra, foi até eu comecei a fazer infusão de cetamina também. Foi uma das minhas últimas tentativas, assim, nessa questão mais psiquiátrica, assim, de, né, tentar fazer a cetamina. E eu lembro que eu saía de lá até o metrô, assim, chorando, assim, que eu andava na calçada com esses pensamentos vindo, esses pensamentos vindo. E eu falei, meu, não sei quanto tempo eu vou durar. Que, assim, é uma vaciladinha, sabe, Laís? É uma vaciladinha que você der e falar, vou, já era, entendeu? Se não morrer, vai dar bem ruim. Pro resto da sua vida vai ficar meio, sei lá, tetraplégico. Vai saber o que pode acontecer, né? Eu já sabia dos cogumelos, eu já sabia do glúten, eu já tinha visto um médico que tratava a depressão tirando glúten e adicionando vitamina D, mas na época eu dizia, em 2018, eu prefiro ter depressão do que parar de comer pão. Então, olha como é poderoso, né? O trigo, ele é viciante, os carboidratos em geral têm uma tendência assim de vício, de compulsão. O trigo, principalmente, assim, ele domesticou o homem, né? Ele gruda no cérebro, ele gruda na barriga, é algo assim que não é bacana, ele é muito poderoso psiquicamente. O LSD ele vem de um fungo do trigo até, né? Então existem certos produtos que eu como hoje, que eu já encontrei em salgadinho de festa, pão de hambúrguer e um brownie que uma vez compraram aqui de uma loja. E eu acho que é algum fungo que tem nesse trigo, não é o glúten em si, é algum fungo. Eu como, Laís, aí olha que doido. Minha visão escurece, minha energia cai, eu não consigo nem levantar a cabeça, eu fico meio que olhando para o chão. As pessoas falam, isso depois de uma mordida, hein? Não é nem comer um browniezão, tô falando de uma mordida. Uma mordida. É, isso se já não descer queimando na minha garganta. Eu escuto o que as pessoas falam, mas eu não entendo o que elas dizem. Então elas falam. Eu não entendo nada. A vida começa a parecer um teatro. Todas as pessoas que estão à minha volta parecem ser atores, que tem até um pouquinho de um lance de dissolução do ego meio psicodélica, né? Começa a parecer que todo mundo é ator. Eu não sei se eu tô sonhando ou se eu tô acordado. E dá vontade de me cortar com faca. Hum. Como se fosse para ver se isso é real, assim ou não, sabe? Então, olha que poderoso. Aí eu É, o sentei para glúten meditar, que foi causa depois do inflamação, Vipassana. né? Inflamação no cérebro. É o nome glúten, glue. Em inglês é cólera. Ah, olha lá. Essa eu nunca tinha pego. É, E a hora que você vê ele é glúten. É. bem, Aham. ele é Porque quando a bem. Eu já vi gente um cara compra um fazendo. pão sem glúten, o pão, ele não é fofo, porque não tem a cola, né, que faz o pão ficar macio. É, e aí eu vejo também que as pessoas falam, ai, que eu tenho intolerância a glúten. Nenhum ser humano é projetado para comer glúten, né? Aí começa por aí, né? Eventualmente, até pessoas Isso. que, igual você falou, né? As pessoas falam, ah, mas eu posso comer e não faz, não me afeta. Será que não te afeta? Como é que você tá, percebendo essa realidade, né? Depois eu vou deixar você terminar e depois eu vou falar do trabalho desse cara que ele fala sobre os levels de consciência e como que o açúcar, não só o glúten, mas como o açúcar afeta o nosso level de consciência. Mas pode terminar. Nossa, excelente. Quero ouvir. Quero ouvir. E aí, não é nem é exatamente o glúten em si. O glúten ele é comumente culpado, né? Glúten, lactose são os suspeitos comuns. Mas eu já comi coisas, diversos outros testes que eu fiz com coisas que têm glúten, mas que não me afetam dessa maneira. Então eu suspeito que é um fungo que vem no trigo. Porque quando eu sentei para meditar nesse dia, Thorzinho, tá tudo bem, Thorzinho. É, amorzão, é um Doberman, olha lá o Doberman, Oh, olha lá. Você tá protegendo a casa, é? Eu sou um Doberman, eu vou te matar. Meu pincher gigante. Eu acho que é algum fungo que vem em algum desses grãos, porque eles são armazenados, eles são colhidos, são armazenados, e às vezes ficam armazenados por muito tempo no lugar úmido. E eles criam micotoxinas, aflotoxinas. nossa. Então, parece uma droga mesmo. Eu sentei para meditar depois desse dia, né, que eu fiquei com todos esses sintomas, eu sentei para meditar e aí não vi, passa demais, né? Você faz uma puta body scan assim. Eu falei, meu, parece que eu tô drogado, sabe? Isso aqui parece de fato É. é, uma droga. Altera Me a deu uma consciência, anestesia. então é uma droga, né?
alterou a consciência e deu uma espécie de anestesia no meu corpo, assim, até positiva, sabe? Até positiva, assim, o meio que anestesiou meu corpo, eu me senti mais confortável, sabe? Então, até quando eu comecei a carnívora, parei o glúten e tal, eu senti que eu melhorei muito, mas teve alguns sintomas que pioraram. E não é nem que piorou, eu tô mais conectado com o corpo. Uhum. É só isso. É que nem quando alguém fala, pô, tomei cogumelo e, nossa, deu muita dor. Cogumelo não dá dor, cogumelo não dá náusea, cogumelo não dá felicidade, cogumelo não dá tristeza. Eu falo assim, a gente não toma psicodélico para se sentir bem ou se sentir mal. A gente toma para perceber como a gente está se sentindo. Então, é uma ferramenta para olhar mais de perto, assim como o microscópio para medicina, como o telescópio para astronomia. Então, né, para fechar essa história, eu encontrei, decidi testar os cogumelos, que eu lembrei que era uma opção, porque a cetamina, eu já tinha tentado 12 anos de terapia, 15 psiquiatras, fiz 3 anos de mindfulness funcional, eu ia tanto para aula de meditação que eu comecei a namorar com a professora. A professora era nutricionista também, então ela já me deu vários toques na dieta, mas mais focado em plantas mesmo. E eu já tinha feito 6 infusões de cetamina e assim, já tinha ganho alta de 2 hipnoterapias diferentes de profissionais maravilhosos. Assim, eu já falei, bem, vamos testar esse cogumelo porque a coisa tá feia. E foi aí que eu cheguei nos cogus. Longa jornada. Eu vou Uma longa finalizar a jornada. parte de. Não é interessante porque até mesmo o cogumelo, né? O cogumelo ele altera a consciência, é algo que a gente ingere, é algo que a gente coloca no corpo. Assim como a comida. É, A gente. É a gasolina para a gente participar dessa realidade, é a comida que a gente coloca no nosso corpo. E dependendo do tipo de comida que a gente coloca no nosso corpo, a gente vai enxergar essa realidade de uma forma diferente. perfeito. Eu já tive distúrbio alimentar de comer muito doce, de pote de sorvete, e até hoje ainda às Hum, vezes eu como. Igual ontem eu comi chocolate, que eu tô de TPM, mas eu bem me observando assim, sabe? Eu comi e aí o pensamento veio, nossa, que nojenta que você é, agora está estragando seu corpo. Eu falei, não. Aí eu tenho que pegar o pensamento e falar, não, o fato de eu ter comido não me define. Essa é a prática, um dia que eu tô ótimo. de TPM eu escolhi, isso não me define, não faz de mim menos, né? Uhum, É, mas na maior parte do tempo eu tento comer muito, assim, clean, porque eu sei que vai afetar a minha consciência. E, mas ao mesmo afeto. tempo, eu vou falar agora do Thomas Campbell. Ele Açúcar. escreveu um livro, deixa eu ver se o livro dele tá por aqui. Aqui eu lembro dele. É É, é uma bíblia, né, na verdade. É uma trilogia. Hum, É My Big Toe. Ele fala sobre esse cara, ele lançou um instituto chamado Instituto Monroe, que ele ensina como fazer out of body experiences. Ele ensina como é, é, sai do corpo. sair do corpo, exatamente. E ele fala bastante Só no livro com. dele de para sair do corpo, primeiro você precisa estar no corpo. E aí ele fala É, da legal. jornada dele de comer bem puro, assim, não comer absolutamente nada de glúten, de só comer fruta. Ele falou que até mesmo a fruta às vezes tem muito açúcar, então impacta a nossa mentalidade. Então, tipo, você come a Impacta. fruta depois de você ter comido o salgado. Então, você não come fruta só o dia inteiro. E aí ele falou que chegou num ponto que a alimentação dele estava tão limpa e as práticas espirituais dele que ele falou que ele começou a enxergar a realidade de uma forma diferente. Ele falou que ele estava dentro do escritório dele e ele olhou lá para fora, né? Tinha um jardim e aí ele falou: Gente, tá nevando. Ele falou: Que é isso na árvore? Aí ele falou que ele saiu do escritório, ele chegou na árvore e aí nas folhas da árvore tinha tipo uma coisa branca em cima. Era como se fosse a aura da árvore. A vivacidade da árvore. E aí ele falou: Gente, o que é isso que eu tô enxergando? Então, a gente acha que o açúcar, o glúten não afeta a nossa consciência porque a gente nunca ficou sem, né? Vamos imaginar que a gente limpou. E assim, demora tempo para sair do nosso organismo. Demora, sei Isso. lá, talvez 3 meses, talvez 6 meses. Então, a gente, na verdade, nunca experienciou a realidade, é, de uma forma limpa. E aí vem a parte de, tipo, como que o açúcar afeta o nosso cérebro, essa inflamação que acontece, que o álcool também faz, né? O álcool, o açúcar, glúten.
eles afetam a nossa consciência de uma forma que fazem a gente enxergar a realidade de uma forma diferente. E a gente acha que essa realidade é igual para todo mundo, mas cada pessoa vai enxergar a realidade de acordo com a história dela, as experiências, a infância que ela teve, da onde ela veio, tudo isso vai afetar a forma como a gente enxerga essa realidade. A gente nunca enxerga a realidade Perfeito. pura do jeito que realmente é. E É, ele fala bastante nesse livro do alimento que a gente coloca no corpo. E é interessante que ele ensina a sair do corpo, mas primeiro, antes de sair do corpo, a gente precisa estar no corpo. E você falou dos perfeito. antidepressivos, até mesmo o açúcar é um anestesiante, o álcool é um anestesiante. A pessoa Sim. bebe o álcool, ela acha que é porque eu fico mais extrovertida. Não, aquele é o seu estado natural. O álcool, ele inibe, né? Ele anestesia, basicamente. Você fica mais relaxado, por quê? Que você fica grog, né? É como um veneno que você está colocando no seu corpo, então você não É, tá. álcool é literalmente um veneno. Né? Tanto que se você se machuca quando você tá bêbado, você nem percebe. Depois que você tá sóbrio, que você vai ver, nossa, eu me machuquei, eu nem senti. Então, Exato. assim, anestesia, os antidepressivos também, eles anestesiam do ponto de você, realmente, igual você falou, você não sente mais as coisas ruins, mas você também não sente as coisas boas. Então, te deixa naquele lugar de. E eu acho que até a cannabis, muitas vezes, também anestesia, porque desconecta um pouco a gente do passado e do futuro, e o passado é onde estão os nossos traumas, né? Então, essa jornada de retornar para o corpo, eu acho que é a jornada do autoconhecimento, da espiritualidade. O objetivo é um só, a gente se ancorar dentro do nosso corpo. Só que o problema é que quando a gente entra dentro do corpo, aí vem as dores, né? Vem os pensamentos, vem todos esses os traumas que a gente já passou. E aí a nossa tendência é comer alguma coisa, né? E é interessante que é tudo na boca, né? Isso. Do mesmo jeito que um bebê pega a chupeta ou mama ou no peito da mãe, a gente vai, ou é o vape, né? Aqueles vape que as pessoas estão o tempo inteiro. Tem gente que tem até um colarzinho com vape pendurado, é uma chupeta. Bebê tem isso, né? Bebê tem um colarzinho com a Aham, chupeta pendurada. E é triste falar disso aham, porque somos adultos, mas a gente tem aquela parte dentro da gente de traumas, de que não recebeu amor o suficiente, de não ter as nossas uhum. necessidades supridas, e a gente tenta achar de qualquer forma ferramentas, né? E aí a gente fala sobre. A gente está falando de açúcar, glúten, álcool, mas também tem outras ferramentas boas que a gente pode utilizar, que são os cogumelos, a ayahuasca, né? O que a gente coloca no nosso corpo que ajudam a gente a se ancorar mais no nosso corpo e ajuda a gente processar e sentir o que está no corpo. Porque não existe sair da Matrix sem entrar na Matrix. Não existe transcender o corpo sem entrar no corpo. Todos os É. gurus, os professores de espiritualidade, eles chegaram por isso que são os yogis, né? Eles chegaram é, no pico, assim, do que é estar no corpo, do que é funcional usar essa máquina que a gente está da forma mais aprimorada possível para eu conseguir enxergar essa realidade diferente. Eu tô de TPM ontem, hoje, e eu tô assim no pico, e eu falei, não, eu tenho que fazer cardio. Cardio para eu ajudar o meu corpo. Eu podia tomar algum remédio, podia tomar alguma coisa, mas se eu for para academia 40 minutos de esteira, nem precisa correr, só de suar ali já me ajuda no meu dia. Então, e é interessante porque a gente tem a frase mesmo que você colocou lá na sua bio, o que trinta médicos não conseguiram. E a gente ainda tem essa mentalidade, de certa forma, infantil, de que o governo vai ajudar a gente, de que o médico vai pensar no nosso bem-estar. E eu acho que essa jornada de retornar para o corpo é uma jornada de independência, que o Jung chama de individualização, de você se descobrir um ser humano separado de tudo, né? Saiu, cortou o cordão umbilical ali com a sociedade, com a Matrix, com a mãe, e agora eu sou eu mesma, e como é que eu cuido dessa máquina biológica? O que que eu coloco aqui? Tipo, se seu carro é a gasolina e você coloca álcool, o carro, talvez, sei lá, não sei como é que funciona, pode até andar, mas eventualmente vai quebrar. Então, o que que a gente está colocando nessa máquina para Uhum. aprender? E para mim, esse ancoramento Perfeito. de voltar para o corpo é mexer nas substâncias que a gente coloca no nosso corpo. Se eu for para academia, tem um processo químico acontecendo dentro de mim, né? Que eu corri e o meu corpo tá liberando os hormônios da É felicidade. isso.
E o médico, ele não vai te falar que você precisa correr, que você precisa se alimentar com frutas, vegetais e carne. Ele não nem faça por isso, porque ele quer ganhar dinheiro. E aí a gente vê o quanto que, dependendo do level de consciência, principalmente no Brasil, o médico quer grana, ele tá em modo de sobrevivência também. Ele quer dinheiro, 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 ele não tá pensando no seu bem-estar. E eu acho que existe todo um processo de despertar da gente descobrir que ninguém tá pensando na gente, que a gente precisa cuidar da gente, né? É. Esse primeiro lugar da pessoa que mais se importa com você, só você pode ocupar. Isso eu aprendi também. Eu paguei muitos médicos assim, tipo, vai lá, você tem que ser a pessoa que mais vai ser mais vai se importar comigo, vai ser meu primeiro médico. E ninguém pode ser seu primeiro médico. O cara sempre vai estar cuidando dele, da família, dos amigos, dos parentes. Você tá lá embaixo. Então só a gente pode estar nesse lugar mesmo de cuidar da gente. E que melhor pessoa, né? A gente tá com a gente 24 horas por dia ali, percebendo, entendendo, né? E quando a gente está presente nisso, a gente consegue entender que de fato existe aí um interesse da indústria, né? O sistema, às vezes nem do médico em si, né? Que o médico, infelizmente, foi doutrinado dessa forma, né? Ele fez uma faculdade que chama medicina, mas o nome real seria como identificar padrões de sintomas e indicar a melhor droga disponível para aliviar esses sintomas. É isso, entendeu? Não existe medicina mesmo. A partir do momento que você separa numa faculdade instrução medicina ou nutrição, quando você separa, ou você vai cursar medicina ou você vai cursar nutrição, acabou. O sistema já foi criado para falhar. Não é que as pessoas não sabem, não é que não. Sempre existiu cura, sempre existiram sistemas de medicina maravilhosa, Ayurveda, medicina tradicional chinesa, medicina grega, Unani, são fenomenais. 100, 200 anos atrás ainda colocavam pacientes para tomar sol. Ah, você está com problema no fígado, está com o olho meio amarelado? É banho de sol. Por uma semana, 6 horas por dia, você vai ficar tomando sol. E aí chegou a farma, e aí falou, ó, tudo que a gente usava até hoje vai se chamar alternativo. E agora o tratamento principal é com as nossas drogas, né? E assim, não existe medicina alternativa, tanto quanto não existe engenharia alternativa. Existe medicina que funciona e medicina que não funciona, só isso. O termo alternativo, ele veio para, de uma certa forma, criar esse pejorativo, né? De tudo que não é usado na indústria farmacêutica. E aí a gente tem essa ideia da medicina moderna, né? Fala bem, se algum dia eu ficar doente, é medicina moderna, né? Olha as máquinas que eles têm, né? São as máquinas poderosas, os exames são poderosos. E aí, quanto mais você vai entrando nesse mundo, mais vai entendendo, você vai vendo como, nossa, como é falho. É tudo muito falho. Os caras da Ayurveda, 5 mil anos atrás, pega no seu punho, vai saber identificar muito mais do que qualquer máquina aí de ressonância magnética de milhões de dólares, sabe? Só do cara pegar no seu punho, olhar pra sua cara e perguntar o que que você come em 10 minutos, já é melhor do que o melhor médico clássico que você puder encontrar hoje. Então, é um despertar. É um despertar e o que você falou, ele é de volta para o corpo. Se eu fosse escrever um livro, um dos títulos que eu estava pensando era esse, Uma Jornada de Volta para o Corpo, uma jornada de volta para o presente. Então, eu gostei muito aí Você do que você achar, colocou. o que que é a jornada do autoconhecimento, de você se achar? Não é nem que você vai achar quem você vai retornar para você mesmo. E o jeito que eu vejo do sistema, não é um sistema de Legal. saúde, é um sistema de doença. E igual você Isso, falou cuidar da dessa. doença. E é bem assim, né? Ou é a medicina convencional ou é a alternativa. O próprio nome alternativa é uma segunda opção, né? É, Por que não pode ser as duas? Por que que não pode ser um sistema integrado? E aí vem a parte de ou é ateu, ou acredita em Deus, ou é a espiritualidade, ou é a ciência. E por que que a gente não pode pegar tudo como perspectivas e ver a figura geral, ao invés de ficar só em uhum. um? E a medicina convencional é isso, né? A definição de o que que é natureza. Né? Natureza é tudo que existe, com exceção do homem e coisas feitas pelo homem. Sendo que a gente é a natureza e começa aí, porque Somos a natureza, né? Um prédio, se um somos, prédio, somos a assim como um natureza, cupim constrói um cupinzeiro, será que um prédio também não é natural? sim, mas somos É parte um da natureza. questionamento. Não, a gente é Isso, parte da somos. natureza, mas na Claro, definição do somos um animal como dicionário, qualquer outro. sim, mas se você for olhar a Ah, na definição do definição do dicionário, dicionário, sim, aham. A definição de tudo, natureza tudo, é tudo que existe, com exceção do homem e coisas feitas pelo homem.
eu já não Então já enxergo houve tanto uma dessa forma, separação ali mas na própria definição, já houve uma separação, e nós somos a natureza, né? E aí vem a parte é, da gente se sentir como se fosse um vírus aqui. Não, a gente é parte da natureza também. É, claro, eu não gosto dessa perspectiva de somos um vírus, estamos estragando o planeta. Não, mas é o não pensamento da gosto. dualidade, ou é um ou é o outro, é a medicina convencional ou é o... Ah, é. Aí você só pode Isso. escolher um, ao invés de você enxergar tudo de cima, uma visão elevada e falar, nossa, eu posso, porque assim, se eu tiver algo hoje em dia, primeiro eu vou na medicina convencional. Uhum. Óbvio, existe a ciência, então eu não vou negar a ciência, né? Igual você falou, te ajudou por um tempo os antidepressivos, então eu não vou falar, não, eu não vou fazer nada da medicina convencional, porque tem gente que é assim, eu vou direto na alternativa. Não. Por exemplo, se eu descobrir que eu tenho câncer, primeiro eu vou na medicina convencional, ver o tamanho do câncer, ver o que que acontece, vou fazer o tratamento, e aí, juntamente com aquilo, eu vou fazer os tratamentos alternativos. Então, essa visão de escolher um só, tem até uma frase que fala: quando você escolhe um, você já tá errado. Porque quando você escolhe um, você Hum, já tá, a sua visão toda de vida já é igual escolher um político. Aí o próprio Facebook, é. Instagram só te mostra as coisas que comprovam o seu pensamento. Então, todos os seus amigos concordam com você, então nunca há expansão, porque você tá ali naquele modo de, e é uma ideologia, onde tudo que é te apresentado só confirma mais aquilo que você acredita, e todo mundo que pensa Uhum. diferente, você manda pra fora. Sim. E aí vem É. porque se você for ver esses médicos da medicina convencional, igual você falou, eles estão fazendo, ninguém faz o mal só porque eles querem fazer o mal. Raramente, eu acho que não existe na humanidade alguém que fala, vou fazer isso porque é maldoso. Geralmente as pessoas têm É. boas intenções, nem que seja, eu tô fazendo isso Sim. porque machucaram minha filha e sempre tem uma boa intenção, né? Igual eles falam, a Ótimo. estrada para o inferno tá pavimentada com boas intenções. Ah, Esses, excelente. É o esses, pressuposto de PNL também. Toda atitude tem uma intenção positiva da parte de quem pratica. Sim, então esses médicos, eles estão tão manipulados quanto a gente pela sociedade, pela forma como a sociedade se Isso. desenvolveu. Então eles estão fazendo É. algo que eles acham que é bom, eles estão dando remédio. Então não adianta discutir com o médico, não adianta Né? julgar a medicina convencional, porque eles estão fazendo o que foi ensinado para eles. Eles sentaram, eles foram treinados, na verdade. Eles são pagos também para prescrever remédios que eles ganham Ah, isso dinheiro. Então, é assim, tem todo uma lavagem um cerebral que é incentivo feita. ali, né? E também ele, porque se você for ver um médico convencional que estuda medicina, ele não aprende bastante. É igual eu sei que eu estudei arquitetura por 5 anos, quando eu saí de lá, eu não saí sabendo fazer as coisas, eu tive que trabalhar para aprender. Então a É, faculdade ela me exato. preparou para o mercado de trabalho. Assim, É, então, pra que que serve a faculdade? Eu fico louco. Você estuda exatamente, mas aí a cinco gente vê anos que, sim, mas a e você gente vê sai de que lá e você não sabe. Tipo, que, que, absurdo, meu, que absurdo. o sistema educacional está obsoleto. E aí vem a parte de, se É, eu tá quiser super. aprender, eu preciso ir atrás. E a gente está na era da É, informação. Então, esses médicos estão é. se formando, se eles não fizer, por exemplo, eu sigo o doutor Pedro Andrade, não sei se você segue ele também. Eu vou entrevistar Acho ele que aqui. não. Ele trabalha com medicina de precisão. Ele estava numa conferência de médicos, agora ele está indo para uma outra conferência, então ele está sempre aprendendo. Porque é medicina de prevenção, né? Não é uma medicina que trata sintomas, é uma medicina que prevém, né? Ele fala sobre Ótimo. longevidade e ele estava falando sobre o solo. Ele falou que o solo, a gente tá mal, porque o solo tá mal. O solo é uma Hum, extensão da gente. Então, se o solo não é exato. bom, não vai gerar os certos minerais para a gente comer aquela comida daquele solo. Então, a gente precisa suplementar. E mas por Ah, que não, ele é aí já assim? não é. Esse papo eu já não gosto. Porque o solo tá pobre, né, hoje em dia. O solo que a gente Então, come mas é, a comida de hoje em dia. essa é a história que contam. Essa é a história que contam. O solo tá pobre, tem que suplementar, não tem jeito. Aí eu já não concordo tanto. Acho que dá pra gente obter tudo que a gente Porque, precisa a por partir exemplo, do quando eu alimento. compro, vamos entrar no assunto de carne, então, porque eu quero aprender Aham. também. É, Bora. a vaca que fica parada e ela é alimentada com, não é grama que ela tá comendo, não é comida normal de vaca, ela tá comendo coisa aleatória porque ela tá num cubículo ali que não dão nem comida para ela direito e dão, na verdade, hormônio para a vaca ficar. E aí eu como aquela carne. Aquela carne não vai ter os minerais que o meu corpo precisa, que a vaca não tá nem comendo coisas saudáveis para ela poder ter aquilo no organismo dela. Então, dependendo da carne que eu compro, né, e eu quero ouvir a sua Hum. opinião, a carne no Brasil.
É bem melhor do que aqui nos Estados Unidos. Toda vez que eu compro a carne, tem um gosto estranho aqui. E aí eu tenho Ah, que você tá comprar nos States, carne. né? Eu tô nos Verdade. Estados Unidos. Então, eu preciso comprar carne que eles chamam de grass-fed, que foi alimentado por Aham, grama, né? A vaca. aham, As outras não tem etiqueta que foi alimentado por grama nem nada. Eu não sei nem o que aquela vaca come, entendeu? Então, aqui aham. todo mundo presta atenção na onde que está sendo comprada a carne, porque dependendo da carne, não tem os nutrientes ali. E a gente não Uhum. sabe da onde é que tá vindo, aonde que essas vacas foram criadas, né? Que pasto, o que que elas comiam. Porque se você for alimentar uma vaca e no solo ali, o solo não tem o tempo de se recompor com a grama, né? Aqui eu tô falando o que eu sei. Você vai falar, porque você tem mais expertise nessa área de carne. Eu já fui até vegetariana por uma época. É, mas se a vaca não tá comendo o alimento que é o ideal pra gente, e o solo não for um solo propício, por exemplo, nos Estados Unidos não tem tanto espaço aqui. Eu morava na Califórnia. Na Califórnia é praticamente deserto. O que que essas vacas comiam? No Brasil tem a abundância, o solo é mais fértil do que aqui. Então, o que que essas vacas estão comendo? Eu sei que o Brasil importa muita carne para os Estados Unidos. Então, aqui as pessoas prestam muita atenção da onde é que está vindo a carne, porque dependendo da onde que essa carne está vindo, ela não vai ter os nutrientes certos. Né? E eu quero saber um pouquinho de como é que é a indústria da carne no Brasil, do que essas vacas se alimentam, porque se as pessoas puderem dar uma coisa mais barata para a vaca comer, a vaca crescer do mesmo jeito e conseguir vender. Tem aqui, Pedro, eu tava vendo um negócio esses dias deles fazerem um spray na carne para ela ficar mais vermelha. Tipo, Ah, leve, ou no peixe também. Então, assim, a indústria da carne é uma indústria. Porque se você não tem o dinheiro para comprar carne que é orgânica, que é grass-fed, você vai comer a carne que é aleatória, não tem nem etiqueta nem nada, você nem sabe de onde é que tá vindo. Então, eu quero saber um pouco de como foi essa jornada. Porque não é só comer carne, tem que comer uma carne boa, né? sim, sim. Em algum nível, assim, é, a carne nos States vai ser diferente, claro. Mas ainda assim eu acredito que mesmo a carne mais barata que você comprar aí, o perfil nutricional, a quantidade de nutrição que ela vai ter, vai ser infinitamente superior a qualquer planta. Qualquer planta que você puder. Mesmo o boi aí que teve uma vida ruim, alimentação ruim, teve uma morte ruim, que a carne foi conservada de uma maneira ruim. Ainda assim, a quantidade de nutrição que vai ter nela vai ser muito maior do que qualquer coisa do mundo das plantas, né? O mundo das plantas, a gente tem a questão dos nutrientes, a gente chama do mesmo nome, mas eles não são o mesmo nutriente. Não sei se sabia dessa, né? Então, tem a vitamina A da planta e tem a vitamina A dos animais. Elas são diferentes. A vitamina A das plantas é o beta-caroteno, a vitamina A dos animais é o retinol. A gente chama de vitamina A, mas são diferentes. O beta-caroteno, a conversão dele é bem menor. A gente tem que converter a vitamina A de planta para vitamina A animal, porque o que corre dentro da gente não é vitamina A de planta, é vitamina A animal. Então a gente precisa converter, né? Essa conversão muito se perde. Algumas pessoas nem têm o gene que faz essa conversão. Então pode comer quanta cenoura quiser, vai estar deficiente em vitamina A. Então tem esse ponto, né? Então, mesmo a carne mais barata que a pessoa puder comprar, eu mesmo aqui, eu sempre comprei a carne, tipo assim, da periferia. Eu ia no açougue da periferia e comprava a carne de lá. No Brasil somos abençoados, né? Porque a maioria dos bois passam a maior parte da vida no pasto. Aqui a gente tem muita grama, tem um solo fértil, tem muito espaço. Então os bois passam a vida no pasto, comendo grama, comendo grama, comendo grama, e na hora que vai pro coxo ali, né, dá uma engordadinha. Hormônios são proibidos, né? Isso não impede também de que alguém injete hormônio no animal. Mas ainda assim a quantidade de hormônio ela é muito pequena, principalmente quando comparada à soja. O que você vai encontrar de estrogênio numa carne é 2,4, o que você vai encontrar numa soja é 1 milhão. Então, assim, é absurdo a quantidade, né? É claro que é o fitoestrogênio, o estrogênio da planta, tal, não sei o quê. Mas, assim, uma dieta de comer bastante soja, um homem começa a desenvolver peito, né? Começa a desenvolver glândulas mamárias ali mais protuberantes. É até um tratamento para mulheres que estão na menopausa consumir leite de soja, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que tem muito hormônio. Então, essa questão do hormônio não me preocupa tanto, porque mesmo ele comendo grão é baixo. Você tendo acesso. Agora eu encontrei uma carne aqui do sul, que a carne é grass-fed, né? E aí, até nos Estados Unidos, tem que ver se é grass-fed e grass-finished.
né? Tem esse pequeno detalhe, porque grass-fed quer dizer que comeu grama, mas não quer dizer que comeu grama a vida Aqui tem inteira. muito hormônio, as carnes, o frango. Quando eu mudei pra cá, eu falei, gente, o que que é isso? É um peru? E estão falando, não, é frango. Eu falei, não é possível que é desse tamanho. Inchado Nossa! assim, sabe? E é muito Ah, comum achar que frango grandão. Não é normal frango ser desse tamanho. É injetado hormônio. não. É, alguma coisa eles dão ali, né? Para frango, como eles produzem milhões e milhões de frango, para injetar em cada um acaba sendo meio, não é muito viável. Mas eles põem alguma coisa na ração, com certeza. A genética, vão cruzando geneticamente, fazem diversas coisas ali que não é legal. Uhum, Frango, assim, o frango convencional, comercial, né? Frango e porco. Eles vão ter vidas sofridas, alimentações aí super transgênicas e mortes também, eletrocutado, gás. Então, são carnes muito sujas. Se é uma criação de uma galinha no quintal, beleza, melhora muito. Mas assim, nada ganha de um ruminante. Boi, ovelha, cordeiro, carneiro. A carne é muito mais poderosa. Você vai pegar ali frango, 100 gramas de frango, 100 gramas de carne. Nossa, a carne tem 30 gramas de proteína. Nossa, mas o frango tem 31 gramas de proteína. Sim, mas a proteína ela é a cápsula. Quando você vai tomar um suplemento, você não quer a cápsula, você quer o que está dentro da cápsula, certo? Então, o que está dentro da proteína são os aminoácidos. Então, assim, carnitina, que é um aminoácido, ele está presente na carne vermelha em 27 vezes mais do que no frango. Então, assim, beleza, tem a mesma quantidade de proteína, mas a quantidade de aminoácidos é enorme, assim. Então, ninguém faz carnívora com frango. Aí eu faço carnívora, eu como só frango todo dia. É impossível. O frango é a salada da dieta carnívora. Você come, parece que é feito de planta. Não sacia, não nutre e tem muita toxina. Então, ele parece planta mesmo. Então, aqui no Brasil, somos abençoados da carne ser melhor. Essa questão do hormônio eu falei, né? E aí, a questão do que eles comem, mesmo quando eles estão no coxo. Muitas vezes eles comem subprodutos. As pessoas falam que, soja, planta soja para alimentar para o boi. Soja é caro. Soja é caro. A soja é plantada para vender para vegano. Entendeu? Porque o boi, ele tem a capacidade, é um upcycler. Ele consegue pegar coisas que a gente não consegue digerir e digerir. Então, por exemplo, todo suco de laranja que você vê no mercado, essa laranja sobrou casca, né? Foi feito o suco de laranja, sobrou casca. Para onde que vai? Vai pro boi. O boi consegue comer casca de laranja. Você viu milho? Para onde foi o sabugo do milho, a casca do milho? Foi pro boi, porque o boi consegue comer isso. E ele ainda transforma essa, esse resto de milho em picanha, entendeu? Então, assim, é um presente de Deus e caga psicodélico ainda. Então, assim, você não dizer que isso é um presente de Deus. Então, É, esse é um pouco do boi. Esse é um pouco do boizinho aí. hum, eu já Um fui animal sagrado. vegetariana. É, na Índia a vaca é considerada sagrada, né? Ela é, e quando eles têm uma regra também, do que você bebe o leite, você não come a carne também. Hum. Então, eu já fui vegetariana, vegana por mais ou menos 3 anos e eu tive que parar porque meu corpo tava. Porque eu cresci no Brasil também, o consumo de carne no Brasil é muito maior do que aqui nos Estados Unidos, né? Então, meu corpo já estava acostumado a comer carne vermelha. Às vezes, brasileiro come carne vermelha 2 vezes por dia, o que não é comum aqui. Então, meu corpo já Uhum. estava acostumado e eu me vi, eu fiquei doente, eu fiquei quase 2 meses sem comer, eu só conseguia comer batata e abacate. E nem lembro o que eu estava comendo na época, mas eu conseguia comer tipo uns 3 alimentos e meu internamente, meu estômago, meu intestino passou por um processo assim que eu falei, não, vou precisar comer carne de novo e introduzir frango, carne, peixe. Então, eu não sou uma defensora de só comer plantas ou só comer carne, mas ao mesmo tempo eu penso, quando eu penso na dieta carnívora, né? Eu penso que cada corpo é diferente, do mesmo jeito que a nossa digital é diferente biologicamente. Por exemplo, no Brasil, muita gente que não pode comer arroz, né? Ah, arroz são grãos. Mas para mim, eu nasci comendo aquilo. Então, para o meu corpo, não faz tão mal, assim. Se eu comer um pouquinho de arroz, eu não vou comer arroz o tempo inteiro, mas se eu comer, não me faz mal. Mas para muitas pessoas faz mal. E eu vejo que tanto nessa jornada dessa busca por quem a gente é descobrir o que que faz bem para o nosso corpo. Para cada pessoa eu sinto que vai ser diferente. Algumas pessoas vão comer só carne e não vão se sentir muito bem, outras pessoas vão comer só plantas e não vão se sentir muito bem. É, eu não sei, a forma que eu penso agora
eu como plantas, eu como carne, e eu como, na verdade, o que o meu corpo, o que eu vejo depois que eu como, essa comida me deu energia, ou ela me deu sono, ou ela me deixou irritada. Então, eu vejo que é mais. Porque quando eu tive esses problemas de intestino, de estômago, eu mergulhei na jornada do que faz bem, né? E aí tinha vários canais de dieta carnívora ou vegetariana, e eu fiquei perdida. E aí eu comecei. Aí eu comia uma coisa e me Uhum, fazia mal. E eu cheguei a um ponto onde ou eu escutava o meu corpo ou eu escutava o meu corpo. Então, o que que faz bem pra mim? uhum, E aí, quando se trata de alimentação, tanto que eu nem falo no meu canal se eu sou vegetariana, se eu sou carnívora, nada. Quando eu posto uhum. alguma coisa de carne, todo mundo começa, nossa, mas você não é vegetariana, então eu nem gosto de falar, porque eu acho que é É. muito, O é algo pessoal muito tende a achar, pessoal. né? A gente fala de espiritualidade, psicodélico, acha que a gente é vegano, né? Coloca dentro da caixinha, né? Mas eu acho que o mais importante é escutar o nosso corpo, porque faz parte dessa jornada de retornar para o nosso Uhum, corpo e escutar o que que o corpo tá falando, igual você falou, né? Da dor no estômago. perfeito. Por que que isso tá surgindo? Que é o nosso corpo se comunicando com a gente, né? Então, Ótimo. dependendo do Mandando uma alimento, mensagem, para cada pessoa vai ser diferente, né? Para algumas pessoas, a gente não pode esquecer de falar sobre jejum também, que claro. renova o corpo, né? Mas pelo menos a alimentação eu gosto de pensar igual eu penso para tudo, ache a sua e veja o que faz bem para o seu corpo, porque o que funciona para os outros às vezes não funciona para você, né? E aí eu vejo pessoas perdidas tentando procurar nutricionista ou médico ou alguém que vai falar para elas a receita mágica e no final cada corpo é diferente, do mesmo jeito que a nossa mente é Vai diferente. passar uma, Exatamente. vai passar um Excelzinho com coma isso às 9 da manhã, coma isso às 10h15, Uhum, coma exatamente isso, 4 castanhas, depois 5 amêndoas. Depois, então, essa questão nutricional, muita gente está nesse estado, assim, né? De falar, tô perdido, né? Eu entro num canal, tá dizendo que margarina faz bem, né? Eu entro no outro canal, tá falando que margarina faz mal. Então, eu não sei em quem acreditar. E a resposta é a que você disse: escuta o corpo, escuta o corpo, né? E as pessoas precisam entender, então eu passo muita instrução de como escutar o corpo, né? Então, como você disse, arroz não me faz mal. Mas se você experimentar ficar um mês sem arroz e depois voltar com ele, talvez você sinta alguma diferença. Porque muita coisa que eu não me fazia mal, quando eu fiz esse teste de ficar um mês sem, eu percebi o quanto me fazia mal, né? Então, por exemplo, como você disse, o glúten ele demora para sair do sistema, de fato. Então, para mim, como eu resolvi minhas ideações suicidas? 30 dias sem glúten e leite. uhum, 30 dias sem glúten e leite, acabou a ideação suicida, acabou o pensamento de culpa ruminante, minha náusea crônica diminuiu muito. Então, existem bioindividualidades, com certeza. Um gomo de laranja Bahia importada para mim é 4 horas de depressão. Então, fruta, laranja, laranja é tudo de bom. O que mal faz uma laranja? 4 horas de depressão para mim. Já testei 2 vezes, jogado lá, tristeza sem motivo, desesperança no futuro, pensando sobre o passado, não consigo interagir com ninguém, quero me trancar no quarto. Mamão, fumaça mental. Tô dirigindo, bate o efeito do mamão, eu preciso parar o carro, já não sei mais para onde eu tô indo, por que que eu tô indo, uhum, bagunça tudo na minha cabeça. Então existem bioindividualidades. Porém, você não pode comer madeira, certo? É porque não tem nutrição na madeira? Não, existe muita nutrição na madeira. O cupim vive só de madeira. Hoje mesmo, uma pessoa que eu atendi falou assim: Pedro, por que que eu vou comer a vaca se a vaca come grama? Aí eu falei: bem, pelo mesmo motivo, por que que eu não posso comer só a grama, né? Falei: bem, pelo mesmo motivo que seu carro bebe gasolina, mas você não pode beber gasolina. Então a gente tem, que nem você falou, essa máquina biológica. Essa máquina biológica, existem coisas que ela consegue processar, existem coisas que ela não consegue processar, e existe coisas que ela consegue processar talvez com uma certa dificuldade, talvez com algum dano colateral. Então, quando a gente olha para todas as outras espécies do planeta, todas têm uma dieta específica para a espécie. Então, às vezes, quando alguém vem me perguntar sobre dieta do tipo sanguíneo, eu falo: olha, não existe leão vegano porque tem sangue tipo A, tem uhum, girafa carnívora porque tem o sangue tipo O. Então, toda espécie, toda, existe uma dieta apropriada para a espécie. Eu te desafio a encontrar uma espécie que você fala: ó, dentro dessa espécie, cada membro tem uma dieta ideal. Não uhum, tem isso, né? Então, no geral, no geral, a nossa espécie vai se dar melhor com produtos de origem animal. Então, quanto mais animal a gente coloca, menos planta a gente coloca, a tendência é ver uma melhora na saúde. Eu sei que dá pra gente brincar com plantas, dá pra brincar com carne, mas quanto mais você for caminhando para carnívora,
Menos planta, mais animal, menos planta, mais animal. E você começar a ver energia subir, libido melhorar, sintomas de TPM desaparecerem. De Uhum, repente você não tem mais TPM, de repente você não tem mais cólica. De uhum. repente você está dormindo 6 horas por noite e está acordando incrível. Falando, uau, sua energia não cai mais, sua energia é estável. É, mas aí Aí tem você também começa a frequentar tem o a culto. questão da glicemia, né? Que é o açúcar no sangue. Quando você só come Sim, carne, não fica flutuando, o seu humor não fica flutuando, porque quando você come um açúcar, o índice glicêmico vai lá em cima e o seu humor muda. Né? Que principalmente para a mulher, que a gente tem os sim. hormônios, então mexe bastante a quantidade de açúcar, seja de fruta, seja de açúcar, de doce. Então, E de eu nunca fiz. carboidrato. Arroz, pão, macarrão, vira Exatamente, açúcar dentro da gente. exatamente. Uhum, Então, é 100 como gramas ali de arroz, quanto de açúcar tem? com É tipo açúcar. 2, 3 colheres de açúcar. É Eu nunca bastante. fiz só a dieta carnívora, mas eu já comi, eu já fiz, sei lá, alguns dias, uma semana, e o que eu percebi é que quando você come carne, seu humor não fica variando, ele fica mais estável, né? Agora, quando você come alguma Energia, né? fruta, alguma coisa, pão, aí já vai lá pra cima, aí dá aquele sono. Aquele sono que dá depois que você come é uma. É um sintoma, na verdade, do corpo, alguma inflamação, que alguma coisa tá off, né? Não é que, eu comi a comida pesada e me deu sono. Não, é porque alguma coisa que tá acontecendo internamente e o corpo não gostou. Então, eu sinto que a É, carne é não é mais normal. estável. Uhum, sim. É isso, a carne não vai dar pico de glicemia, porque a gente tem um pico de glicemia e vem insulina e faz o quê? Abaixa essa glicemia. E aí você tem uma hipoglicemia depois de comer, então não é normal. E você troca o combustível também, né? Porque quando você está comendo carboidrato, açúcar, você vai estar rodando, você vai estar rodando no carboidrato, no açúcar, né? Então é como Uhum, se seu carro tivesse num álcool de uhum, segunda qualidade, assim, sabe? E aí quando você vai para carnívora, a sua energia vai estar vindo a partir de gordura. Então você vai estar queimando gordura como energia. Então você está saindo de um álcool para pra uma gasolina pódium, assim. Você não sente mais fome. É a libertação da fome, Laís. Isso é demais, assim, porque o que acontece? Primeiro que o açúcar vai ser digerido em questão de 1, 2, 3 horas. Então, o arroz que você comeu, o feijão, daqui 2, 3 horas você está com fome de novo. Queimou, acabou, acabou. Agora, a gordura, ela dura de 8 a 10 horas. É Imagina, você vai comprar um ketoses? celular que Você dura. entra em ketoses? Ah, né? Quando você tá comendo só carne. Como? Ketose? Eu não sei como é que fala. Isso, cetose. É cetose Cetose, em cetose. português. Uhum, Você ketoses. vai entrar em cetose depois de um tempo, rola uma adaptação, né? Aqui, até você ficar keto Mas é adapted. mudar o combustível do corpo mesmo. Nisso dá diarreia, se você começar a comer só carne, Diarreia, daí você come, constipação, dá tipo sintomas de gripe, né? fadiga, Passa por um, keto flu, isso, a gripe é. cetogênica. Aí uma pitadinha de sal integral na água normalmente ajuda. Eu não tive, assim, pra mim foi só melhora. Uhum, Mas aí você agora vai ter um combustível de 8 a 10 horas, né? E aí, detalhe, a hora que acaba de queimar o que você comeu, que já dura o dia inteiro, basicamente, o seu corpo já entendeu que ele come gordura. Então, a hora que acaba a gordura que você comeu, o que que ele começa a fazer? Começa a comer a gordura do seu próprio corpo. Então, não existe um momento que te dá fome, uhum. sabe? Não tem isso. Eu Vamos já falar sobre o consegui ficar jejum. 5 dias A e gente ainda meio. precisa falar sobre Isso, psicodélicos. Vamos falar sobre o jejum. bora. Qual o máximo de dias que você já fez de jejum? Foi de água também? Foi só de alimento? Fala um pouquinho sobre a sua jornada de jejum. Ah, um jejum só de alimento, né? Aí não dá. Aí é só comer, pô. Mas foi só de água. Água, sal, os primeiros 2, 3 dias. E depois, no quarto e quinto dia, eu adicionei magnésio e potássio, que eu senti que tava ficando meio esquisito, precisava de Então, você só alguns bebia outros água? sais. Você só bebia água ou É, nem água? água e sais. Não, Uhum, água e sais. Sem comida e sem água, eu já consegui, acho que 2 ou 3 dias, assim. uhum, Sem água é bem mais difícil, assim, no meu caso, eu achei bem mais complicado. Mas falam que tem muita cura também. Assim como você para de dar comida pro corpo, ele começa a comer sua gordura interna e ele dá preferência para gordura tóxica, com a uhum. água é a mesma coisa. Você fica sem água, ele começa a beber água de dentro de Fala um você e dá pouquinho sobre os preferência para benefícios água do jejum. Eu contaminada. não sei nada sobre jejum. Pedro, se você puder falar um pouquinho sobre os benefícios, o que que acontece no leve do corpo. Nossa, olha, é mágico assim o jejum, né? Tipo, você tem ideia que, pô, vou ficar 2 dias sem comer, eu vou ficar cansada, vou ficar não sei o quê, mas 2 dias sem comer, meu, você fica com uma tensão assim tão poderosa, uma energia tão poderosa. E E o que que ele faz? Vai fazer uma limpeza no corpo, vai resetar seu corpo para fase meio que para o seu basal assim de saúde, né? Então as pessoas melhoram muito. Às vezes eu tô meio zoado, comi alguma coisa que não me fez bem, eu falo, vou fazer um jejunzinho para dar aquela limpada, né?
E às vezes até tratamento para moscas volantes, as pessoas que veem umas coisas assim, abre o olho, olha pro céu, vê uns negocinhos assim, você faz às vezes 2, 3 dias de jejum, melhora. E aí existe o tempo de jejum, né? Tipo, então todo dia meio que eu como 1, 2 vezes por dia, três no máximo, na carnívora, ninguém come mais que 3 vezes por dia, que a gente fica muito saciado. Então, comer bastante até encher a barriga e ficar sem comer um tempo, que é como todos os outros animais carnívoros, né? Pelo menos fazem. E às vezes um jejum prolongado. O jejum prolongado, depois de 72 horas, 3 dias, ele ativa a autofagia. Então essa autofagia, ele começa a produzir células tronco pra caramba e começa a comer as células antigas intoxicadas. E aí essas células tronco são meio que células meio que em branco que vão poder servir para alguma coisa. E é isso assim, tipo, consigo lembrar mais muito fisiologicamente de benefícios do jejum. O que eu utilizo ele é mais isso, uma ferramenta de salvamento. Quando eu não estou muito bem, assim, eu faço, eu me limpo muito rápido. É uma ferramenta para eu ficar melhor. Às vezes já teve tipo, puta, vou sair com uma garota, não tô muito bem, e aí não tô conseguindo ficar bem. Aí eu, tipo, faço 3 dias de jejum, Uhum. faço meditação todo dia, que eu já faço, mas faço um pouquinho mais, ainda faço um DMT, uma xanga. Aí eu, pronto, tomo uma microdose e tô pronto para ver a garota. É assim que eu faço. Então o jejum, Eu ele é acho que a parte bem mais poderoso. interessante é prevenir câncer, né, o jejum, porque ele faz realmente, ele limpa o corpo. Renova, né? Uhum. Entra em modo de renovação. Esse é o fato de comer as células antigas. Eu não sabia que era tóxico, eu achava que era só uma renovação que acontecia internamente. Eu não sabia que o jejum dava prioridade para as células tóxicas. É, É, o corpo é inteligente pra caralho. Ele fala, bem, eu vou ter que comer aqui e eu vou comer as coisas que tá tem suja, que precisa um ser livro, eu acho que foi reciclada, né? do Sadhguru que eu li, que ele fala sobre os benefícios de fasting, de jejum, que é uma medicina Né? mais antiga, a Hum, medicina mais antiga, é você parar de comer por uns dias e deixar o seu corpo fazer, porque aí vem a parte, o corpo sabe o que é melhor para o corpo, tem uma sabedoria dentro do corpo. Então, se a gente porra, parar um pouco e toda. deixar o corpo, deixar a vida passar, igual você falou, deixar a vida passar através da gente, e eu falo Isso. bastante disso, da energia que a gente recebe, tem gente que não gosta nem de falar do chakra coronário, mas a gente recebe uma energia do universo. O nosso desafio aqui nessa realidade é deixar essa energia passar livremente através da gente, através do nosso chakra coronário e passar sem ficar entupida, né? Só que por conta dos nossos Perfeito. crenças, da nossa alimentação, o cano fica entupido, então a energia não passa. Ah, E aí é isso dá mesmo. ansiedade, depressão, tudo que a gente chama aí das coisas, né? Quando a gente Né? deixa essa Diabetes, energia. hipertensão, Isso câncer. pode ser tanto no level do corpo quanto no level da autenticidade. Eu só consigo ser eu mesma se eu deixar essas coisas passarem através de mim. Se eu não ficar presa em ideologias, em escolhendo entre a ciência ou espiritualidade. Se eu deixar É, passar tudo que existe nessa realidade, ao invés de me agarrar a coisas ou me definir como uma coisa só, outra coisa. É a dualidade, deixar essa dualidade passar através da gente e botar a nossa uhum, palavra no mundo também de uma forma honesta, né? Que a gente até então tá perfeito. falando do corpo e tudo, mas é, intelectualmente o que está acontecendo é que a gente recebe essa energia, só que por conta dos dogmas, das ideologias, da sociedade, da nossa família, das crenças da família, a gente não consegue botar para fora o que a gente veio aqui para botar para fora. Então aí vem, a gente se sente falso, a gente sente que não encaixa. Por quê? Porque a gente está aqui para trazer algo novo para essa realidade, né? Principalmente quando a gente começa a usar muitos psicodélicos, tem toda uma responsabilidade ali do para que a gente está usando. Eu tô usando isso para me fazer uma pessoa melhor, porque eu tô fazendo download dessas enciclopédias cada vez que eu entro numa experiência psicodélica e o mundo vai cobrar mais de mim. Então não é tipo, eu só vou lá, Uhum, experiencio um amor infinito, amor incondicional, volto aqui como se nada estivesse acontecendo. Não, agora você tem. E aí eu acho que uhum, vem muita ansiedade dos psicodélicos, isso. de pessoas que usam muitos psicodélicos e fica meio off, porque você tá recebendo. E como é que você tá dando? Como é que tá saindo de você essa energia? Como é que estão os seus pensamentos? Você tá Ótimo. conseguindo ver aonde você tá preso em dogmas? E aí é bom a gente já pode até começar a falar sobre os psicodélicos. Ah, legal, legal. A cereja do bolo, que é o bolo inteiro. Nossos queridinhos aí, psicodélicos. Você quer falar um pouquinho sobre Manifestação essa da mente, né? jornada? Por onde que começamos? Nossa, bem.
Foi lá quando eu decidi testar, né? Decidi testar o cogumelo em alta dose, larguei o antidepressivo. O médico falou que tem que largar em 3 meses, porque ele é bem difícil, desvenlafaxina, dá muito efeito colateral, tem que ir diminuindo aos pouquinhos, bem pouquinho, porque senão pode dar ruim e tal. Eu falei, beleza, 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 beleza. Você fez uma Larguei em três transição dias. ou foi? Larguei em 3 dias. Eu falei, não tenho 3 meses, não. Eu quero ficar bom amanhã, não quero ficar bom daqui 3 meses, não. Aí eu larguei em 3 dias. Nossa senhora, que efeito colateral, efeito de descontinuação, né? Dava choque no corpo, choque na língua, dor de cabeça, sudorese, um mal-estar, assim, nossa, difícil lá. Sintomas de descontinuação do remédio, antidepressivos, é complicado, que você está ali fornecendo uma substância para o seu cérebro, ele está acostumado, né? A hora que você para de dar essa substância, não é nem síndrome de abstinência, como algumas pessoas colocam, né? Porque não dá vontade de você tomar ele, assim, não é uma coisa, nossa, preciso. É só realmente efeitos muito poderosos, assim, adversos da descontinuação. Mas aí sobrevivi. Nesse um mês que eu tava me recuperando, levei um mês para me recuperar de parar esse remédio, assim, de repente. Inclusive, não recomendo, né? Tem que tomar muito cuidado. Para algumas pessoas pode dar um ruim nervoso, assim. Eu fui estudando sobre como fazer a dose heróica. Fui estudando como fazer a dose Já heróica começou e direto eu com a quis... dose heróica, então não teve. Você Ah, fez cold turkey já, em parar os antidepressivos, você fez cold turkey, você só parou e já foi direto com a isso. dose heróica. Já fui porque, tipo, eu falei assim, eu quero fazer uma coisa que funciona. Então eu não fui para tribos estudar nem nada, que eu sei que é tudo maravilhoso, mas eu queria eu senti um chamado para ir mais para a parte científica. Uhum. Então eu via lá notícias, cogumelo mágico resolve a depressão de vários pacientes. Beleza, eu clicava na pesquisa e ia lá ler a pesquisa. A pesquisa era gratuita e eles eram, tipo, a pesquisa é obrigado a dizer exatamente que dose que você deu, que música que você colocou, como é que você preparou, como que era o cenário, quem eram os cuidadores. Tipo, eles meio que são obrigados a dizer tudo ali. Então é meio que um curso gratuito ali, né? Você só precisa saber ler a linguagem, saber ler inglês. Então eu fiquei um mês estudando qual era o protocolo. E aí eu percebia que o benefício é tipo 1 grama de cogumelo, 2 gramas de cogumelo, 3 gramas de cogumelo. A hora que chegava em 4 a 5, pá, o benefício subia muito, quase que dobrava. Eu falava, opa, então acontece. Eu já tinha tomado 1 ou 2 gramas de cogumelo, mas aí nessas Ali é que a pesquisas eu mágica vi que acontece. aí eu vi eles discutindo sobre isso, falava, pô, é que a hora que acontece a dissolução do ego, então a depressão tem esse quê de isolamento, você se sente desconectado do mundo, e aí vem o suicídio, Uhum. né? Então o suicídio até é isso, a desconexão do mundo, você se desconecta com tudo e vai embora. E aí vem a dose heróica, solução do ego, e fala assim, olha, você é a montanha, você é o planeta, você é o sol, você é tudo, e aí você fala, caralho, entendeu? Então é um benefício muito maior. Aí eu falei, tá bom, então essa é a dose que eu vou fazer, 5 gramas. Comprei as 5 gramas, eu comprei até em cápsula, que eu acho que nem tinha triturado, sei lá, comprei em cápsula, abri tudo num açaí. Nessa época eu nem entendia de segurança alimentar. Nossa, quanto açaí me faz mal. E treinei um amigo meu para cuidar de mim. Fui separei um espaço legal lá, minha amiga me cedeu um espaço, que ela faz umas terapias lá, ela cedeu espaço para mim. Botei meu amigo para cuidar de mim. Botei as Você fez de músicas, uma forma exatamente as responsável músicas. também, né? Você pegou um amigo para Super. cuidar, você fez o set and setting, tava tudo. Sim, o set lindo, o setting, né? O setting assim lindo, tudo um lugar ali de terapias. Treinei o meu amigo, treinei eu mesmo, né? Então, quando eu vou fazer, tem até um curso aí online que ensina a pessoa como fazer a dose heróica e tal. Mas é tipo, é 2 horas, assim, sabe, de treinamento. Basicamente dizendo que a pessoa pode experienciar. Talvez tenha um momento que você sinta que está enlouquecendo ou que você vai morrer de verdade. Vai parecer que você vai morrer de verdade, você enlouqueceu para sempre. Mas é tudo sensação, é tudo enganação do ego. A única maneira de passar dessa parte da experiência é aceitando a morte, aceitando, enlouqueci mesmo. Daqui pra frente agora é só vou ficar só na casa dos loucos, e tá tudo bem. Então, esse tipo de dica, se encontrar um Enlouqueceu ou monstro, atingiu não a foge. sanidade, né? Entendeu? A ascensão espiritual, né? Eu já vi colocarem isso, um surto psicótico como um despertar espiritual, né? Uhum. Sim. E de fato algumas pessoas ficam bem impactadas com isso. E aí a minha experiência, meu, foi assim, botei as músicas da playlist original da Johns Hopkins, né, que é música clássica, fúnebre, são bem poderosas, assim, muito fortes. Tem pessoas que eu atendo, eu faço acompanhamento psicodélico, né, gratuito também. Depois do Vipassana, agora tudo que eu faço é gratuito. Só os cursos ainda são cobrados. Mas
tem gente que não aguenta, assim. Tem gente que não aguenta. Umas músicas fúnebre, assim, sabe, Laísa? Nossa, coisa que toca em funeral, assim. O negócio é tenso. E aí, com 5, 6, 7 gramas de cogumelo no sistema, fica bem tenso. Mas pra mim, não tanto. Eu senti muita náusea, muita dor. Talvez vi uma mandala, uma luz, assim, no topo do meu olho, que eu achei até que era o sol. Eu abri o olho, nem sol tinha. Fechava o olho, via a luz. Falava, nossa, que legal, uma luz que fica bem aqui. Eu já vi com Xanga também, essa luz. E aí, essa náusea, essa dor, e de repente me vem a mensagem assim: 90% da sua depressão está na barriga. Olha que doido. Claro como a água, assim. 90% da sua depressão está na barriga. Diz que é o Falou, nosso essa segundo cérebro, náusea, né? O nosso estômago e intestino. é o segundo, ou se não até o É o primeiro, viu? primeiro. Uhum. 95% da serotonina tá lá, sabe? Uhum. Tipo assim, tá na barriga. Então, como que nenhum psiquiatra tem uma aula de nutrição? É o sistema querendo vender remédio, né? A gente sabe no fim do dia que é isso. Mas 90 a 95%. O 5-HT2A, né, que é o receptor aí que os psicodélicos mais se ligam, ele controla o nosso humor e os movimentos da digestão. Olha que interessante. O mesmo Olha, receptor controla o nosso humor e os movimentos da digestão. Então é muito comum, às vezes, uma pessoa tomar LSD e, tipo, ir fazer cocô daqui uma hora, duas, porque o intestino tá mexendo ali. Me veio essa interessante. mensagem, me veio a mensagem: você tem náusea? Todo dia, quando você acorda, você tá com náusea desde pequeno. E na hora do almoço, você almoça e ela passa. Mas você tem a sensação de que ela passou. Na verdade, ela te acompanha o dia inteiro, essa náusea. Você só meio que esconde ela ali com comida. E aí, quando a gente está com náusea, a gente não quer sair, a gente não quer se divertir, a gente não quer ser feliz. A vida é uma montanha russa. Quando você está com náusea, você não vai na montanha russa. Você não aguenta os altos e baixos da vida. Então, essa sua náusea tem a ver com a sua depressão. Olha, como pode que um cogumelo, né, desperta a gente para isso. Eu falo assim, se é o cogumelo que falou, se é o meu corpo, se é o meu inconsciente, se é Deus, se é Satanás, não importa. O negócio vem. E eles falaram assim, de presente a gente vai fazer assim. Você não vai mais conseguir esconder essa náusea, de nenhuma maneira. Agora você vai começar a sentir ela como ela é o tempo todo. E aí eu saí, primeiro que eu parei a experiência em 2, 3 horas, porque eu não aguentava mais, muita dor, muita náusea. Saí achando que não tinha dado certo. Falando, eles falaram um negócio de náusea, não entendi nada. Tô com dor pra caramba, as ideação suicida pioraram, sabe? Voltei pra casa realmente. A viagem que salvou minha vida, eu voltei pra casa saindo achando que não tinha dado certo. E com náusea por 24 horas por dia agora. Então, tava assim, piorei demais, assim, piorei demais. Então, quando vem algum caso pra mim que eu atendo, fala, pô, tomei o psicodélico, piorei, comecei a carnívora, piorei, eu falo, calma lá, que às vezes é uma piora que veio pra melhorar tudo. Uhum. E aí Veio que eu para a comecei a superfície, buscar né? Na verdade. veio pra superfície, exatamente. Eu falo, o que tiver aí preso, vai subir pra superfície. Então, por isso que se a pessoa tá tomando muito antidepressivo, muita coisa, eu falo, ó, você quer despertar, mas você tá tomando remédio pra dormir. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que parar. Porque você está Verdade. anestesiando, 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 anestesiando. E a ideia do cogumelo é botar para fora. Então, para os remédios, a sua dor vai vir para a garganta. Tipo assim, você não vai aguentar, aí você toma o cogu e aí pá, e aí sai. Se você estiver preparado, se você for acompanhado pelo psiquiatra, tem muita gente que não pode parar os remédios, tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tenta e não consegue, tem vários casos. Mas eu falo assim, você sente que é o momento, muda esse caminho, entendeu? Porque parar 1, 2, 3 dias para tomar o cogu, eu atendi um caso essa semana. O cara tomou 7 gramas. E ele falou que foi suave, entendeu? E foi o que eu falei. Falei, ó, pelos remédios que você tá tomando pra dormir, toma muito remédio pra dormir. A experiência vai ser anestesiada, É, tá mas ela anestesiado. vai te trazer alguma coisa. Mas ela vai te trazer alguma coisa, e de fato, trouxe algumas coisas pra ele que valeram a pena e quem sabe ele consegue ir parando os remédios. Uhum. Aí foi isso. Aí com essa náusea crônica, eu pude me dirigir a outro tipo de médico, né? Pude me dirigir a outros tipos de médico que cuidariam da saúde intestinal. Que agora eu não tinha mais só depressão, eu tinha uma náusea. Então a gente tinha algo a ser perseguido. Aí foram Mas 15 olha que interessante, psiquiatras. né? O primeiro diagnóstico é a depressão. O médico não te Isso. pergunta quais são os seus hábitos, se você está dormindo, se você está se alimentando bem, se você está se exercitando. Ele vai Nada, direto não, ali, ó, isso é é péssimo. depressão, toma isso. É, não tem como. Não, não dá. É o sistema de hoje, são vendedores de drogas, né? Eu comentei isso, acho que até nos stories, num vídeo agora que eu fiz.
Eu falei, você vai na boca de fumo e fala, porra, eu tô meio agitadão, o que que você tem aí? Porra, tem maconha. Aham. Você vai no psiquiatra, ele te dá Rivotril. Você chega na boca e fala, eu tô meio down, aí, o que que você tem pra dar um up? Ah, tem cocaína. Você vai no psiquiatra, ele tem Venvanse. Uhum. Então, assim, é uma boca de fumo legalizada só. Ninguém tá resolvendo nada. Tem país que é proibido você receitar pra pessoa remédio de déficit de atenção antes dele passar por um médico do sono. Você é obrigado a passar por um médico do Olha que sono. interessante. É, porque assim, se a pessoa, a criança, tá comendo um monte de produto ultraprocessado, tá dormindo tarde, sabe? Acordando cedo, não dorme direito, não faz exercício, não sai com ninguém, fica isolado em casa, fica scrollando no Instagram o dia inteiro. Aí vai ler um livro e fala, ah, eu não consigo ler um livro, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Não, porra. Eu já chorei numa trip de cogumelo pensando, pô, você tá desnutrido e intoxicado, é isso. Você não tem nada de déficit de Uhum. nada, né? Nada genético. Até da Ai, vitamina D Laís, mesmo, né? Se a gente falar sobre a vitamina D é um hormônio, não é nenhuma vitamina. isso. É. E não sei aí no Brasil, mas a população aqui, o déficit de vitamina D aqui nos Estados Unidos é altíssimo, altíssimo. É. Tá acontecendo muito. Mesmo algumas pessoas que tomam sol, porque toma sol com protetor, come pouco produtos de origem animal não processados, né? Porque aí o pessoal vai comer McDonald's, aí é uma carne que quase não é uma carne, né? Que vem no hambúrguer. Diz que é 100% bovina, mas vai saber, né? E algumas plantas impedem também a absorção de vitamina D. E olha que interessante, o nome da vitamina D, o primeiro nome dela é colicalciferol. O coli é de colesterol. Então, quando a gente está consumindo pouco colesterol, a gente não consegue produzir tanta vitamina D assim. Então, o colesterol que a gente come Interessante. impacta na vitamina D que a gente O produz, porque colesterol a bom, vitamina D né? não. Isso, colesterol bom. É isso. Porque, por exemplo, uma gordura de um sorvete é diferente, né? De um sorvete Uhum, ultraprocessado, gordura de óleo vegetal. O problema são óleo de semente. Tudo que é uhum. óleo de semente, eles pegam canola, milho, soja, todos os óleos de sementes, eles viram plástico dentro da gente. Em contato com o sol, dá câncer. Meu Então, o Deus do problema céu. nunca foi o sol. São esses óleos que Uhum. infiltraram o nosso É sistema. o que a Um gente está abacate é comendo, né? legal, um coco é Uhum. legal, todos esses óleos. Mas agora esses de semente são seed oils. É assim, é foda. É Canola, foda pra aqui é nossa canola, saúde. tem canola em tudo, tudo. E agora eles mudaram o canola oil, agora é rapeseed oil, que é basicamente a mesma coisa, mas com outro nome. Então, a gente não sabe identificar. Quem não sabe identificar olha nos ingredientes, fala, ah, não tem óleo de canola, mas tem rapeseed, que é basicamente a mesma coisa. Então, Ah, ó, a é. gente entrando na comida de novo. A gente precisa gravar Ah, outro. é psicodélicos, Vamos, o que eu psicodélicos. quero saber, Vamos lá, quais foram as suas você quer experiências saber? psicodélicas mais profundas que você falou assim, uau, eu preciso explorar mais essas ferramentas, porque eu nunca teria chegado nesse insight aqui se não fosse por conta desse cogumelo, por conta desse LSD, por conta dessa ayahuasca. Putz, nossa, pesada a pergunta, né? Pesada. Nossa, muitas, né? Porque assim, para eu estar resolvendo que 30 médicos não conseguiu, e olha que eu passei em médico do posto, médico da família, médico que operou o presidente, médico que atende os famosos. Meu tio me ajudou com a parte financeira, minha psicóloga ligou para ele e falou: Ó, o Pedro tá a ponto de se matar aqui, é melhor alguém fazer alguma coisa. Então ele veio e falou: Ó, todo o dinheiro que eu tenho disponível, vem, você pode utilizar, vamos nesse médico aqui que eu confio, e tal. Então passei por uns médicos punk, assim, de bom, sabe? Ninguém resolvia. E aí vem os psicodélicos e começa a me mostrar o que, sabe, ninguém conseguiu me mostrar. Porque afinal é o meu corpo, né, Laísa? Por que que eu preciso pagar outra pessoa para tirar o meu sangue, para passar para uma máquina, para sair num papel, para um cara interpretar, para dizer o que está acontecendo com o meu corpo, porra? Eu sou a pessoa que está mais conectada com ele, né? E aí vem esses psicodélicos e, opa, me trazem para o corpo e me passam essas mensagens, né? Então, o que eu estou conseguindo diagnosticar é graças a essa ferramenta. Não é que eu sou um gênio, não é que eu pesquiso muito mesmo, estou sempre aí buscando, mas essa ferramenta que eu encontrei e tenho conseguido, assim, né, ter um certo domínio sobre ela, tem sido magnífica. Exige muita coragem, puta merda, você sabe, né? Então, assim, comecei com a dose heróica, puta, difícil, passei mal, falei, bem, pode ser que é um cogumelo, e aí minha digestão tá ruim, então vou tentar o LSD, que é uma coisa menorzinha, tal. Tentei, passei mal, ideação suicida de novo. Falei, pô, então precisa de alguma coisa que fuma, então. Vai, qual psicodélico que fuma? Aí procurei, encontrei o DMT e a Xanga. Puta, pesado. Encontrei, saí procurando na internet, encontrei um cara que vendia no Facebook, comprei. Comecei a utilizar. A primeira vez que eu usei, nossa senhora, eu falei, meu Deus, não. Eu achei que ia morrer de verdade, assim. E falei, nossa, nunca mais eu uso isso.
Aí, uma semana depois do uso, eu já estava lá tentando de novo, porque eu estava desesperado por alguma solução, né? E eu utilizei de novo e, nossa, como era forte, Laís. Eu lembro que eu pedia para Deus, assim, eu falava, Deus, me cura logo, eu não precisar ter que fazer mais isso. Porque muita gente não entende, né? Acha que tá fumando um negocinho, pode dar uma risada. Não é Não, não, possível. não, não. Uhum. Você vai encontrar com Deus, com alienígena, com demônio, com tudo que tiver direito, e você vai sentir que tá morrendo de verdade, e assim, não é uma droga de festa. Dá para ser utilizado para você, né, despertar uma emoção positiva, com certeza. Já botei umas músicas mais alegrinhas, viu a galera da força dançando, girando num poste, olhando para mim. Já tive meus momentos bons ali, mas no começo foi bem difícil. Só que eu obtia mensagens, né? Obtia insights assim. Um deles foi muito poderoso, assim, né? Dizendo que, não, antes de falar disso, eu fiz o DMT, fiz a Xanga, fui indo para essa direção de mudança da dieta, que foi me abrindo, tirei o glúten, tirei lactose, melhorei muito, fiz a minha segunda heróica de cogumelo, e aí essa foi super impactante. Aí foi minha abertura espiritual, de fato. Porque aí não tive náusea, não tive nada, minha experiência saí do corpo, não sabia quantas horas tinham passado, estava além do tempo, além do espaço. Nossa, fenomenal. Eu lembro de um momento que eu fui pro banheiro, assim, fiquei uma hora no banheiro. Se fui fazer xixi, o banheiro é um lugar que me pega, assim, Laísa. Eu faço muito ritual no banheiro. Muito, assim, inacreditável. Xanga, DMT, a maior parte dos meus rituais foi no banheiro. Em pé. E eu faço em pé a Xanga DMT, você acredita? Eles que me ensinaram a fazer em pé. Em Em pé, a cura, ela é. Eu faço em pé. Saio do corpo por 40 minutos, volto, eu tô exatamente na mesma posição. Na frente de sacada já fiz, com janela atrás. Puf, é perfeito, assim. E eles que me ensinaram a fazer. Porque quando eu tô sentado, alguma coisa trava na minha respiração, no meu intestino, e eles não conseguem ter acesso. Então eles foram me falando assim, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Que Muito doido, né? Não sei se você interessante. já tentou É, o fazer que eu Xanga ou já ouvi DMT em pé. falar, principalmente do 5-MeO, DMT e o 5-MeO, é para você abrir os braços e deitar na cama para deixar a substância trabalhar em você. Mas eu já ouvi, assim, que descruza os braços, descruza as pernas. Em pé eu nunca escutei, mas eu já ouvi falar de abrir o corpo, né, para deixar a energia da substância passar. Eu já tentei fazer deitado, mas eu não consegui, assim, porque tem que prender a fumaça, né? E aí, não sei com o 5-MeO como é que é, se prende um pouquinho, solta, não sei se pode ser diferente, né? Que o DMT que eu faço é da casca da jurema preta, então é diferente. Mas ele congela você na posição que você tiver. Eu lembro até quando eu tentei fazer deitado, eu deitei, né, traga, prende a fumaça, deitei, a hora que eu deitei, eu falei, putz, deitado não é legal ficar com a fumaça presa, né? Aí eu levantei assim, ó, sabe, meio com a mão pra frente e, e fui embora. Aí eu lembro de voltar depois de, sei lá, 10, 15 minutos e minha mão tava assim ainda, Deus sabe? do Na mesma céu. posição. E ainda eles fizeram o meu olho abrir um pouquinho antes, a ponto de eu ver a realidade sendo montada na minha frente, assim. Então eu vi as ondas virarem matéria, né? Foi lindo demais, assim, tipo, você pegar uma onda e vira minha cama, outra onda ali vira poltroninha, outra onda ali vira parede. E eu falei, nossa, que poderoso, que poderoso. Me ajudou tanto. Teve momentos da minha saúde que eu estava pesquisando, né, que eu ainda não encontrei um diagnóstico do que eu tenho, né, nenhuma solução definitiva para o que eu tenho. Eu ainda tenho Isso foi fortes no sintomas de começo uma condição. foi no começo, do seu processo ou foi mais para o final? De quando você descobriu os psicodélicos ou foi Que, mais no final? olha, considerando o dia de hoje, seria metade, assim, né? Então, 2016 foi o diagnóstico de depressão, 2020, final de 2020, comecei com os psicodélicos, então 4 anos depois aí. E aí, isso que eu tô te contando foi 2021. Então, foi bem no 2021. Ah, começo da então experiência. foi. Foi no começo dessa experiência com psicodélicos em doses mais desafiadoras, assim, e com o intuito de cura e diagnóstico, né? Então, muita gente usa para exploração espiritual, né? Mas, às vezes para resolver alguma depressão, ansiedade, mas eu estou utilizando para diagnóstico e resolução de uma doença misteriosa. Então, essa é uma coisa que não se fala muito, mas Então, funciona bem. mas eu tenho uma pergunta, eu vou finalizar com isso, mas a gente vai fazer, provavelmente vai Claro. precisar fazer outro para falar só sobre psicodélicos, que hoje a gente falou bastante sobre o corpo, que é o Eu falo um também. monte, né? Ia ser uma hora, Não, né? Já é quase eu também duas. falo, mas é,
Porque eu vejo, assim, das pessoas que utilizam psicodélicos, quanto que você acha que é o psicodélico e que é a pessoa? Porque você entrou nessa jornada de se descobrir, fazer vipassana, jejum, e trabalhar também na sua mentalidade. Quanto você acha que foi o psicodélico, quanto que foi você? Ah, olha, isso me lembra a questão das microdoses, né? Eu digo que elas facilitam mudança, mas é você que tem que escolher mudar. Então é isso, eles aquecem o Sim. barro, né? Quanto que você acha que você ter o seu Então, psicológico trabalhado e tudo isso, ajudou? Porque tem muita gente que toma né? psicodélico, e acha que é uma pílula mágica, né? Então eu quero saber, porque Isso. você trabalha também com psicodélico, eu quero saber o Uhum. quanto que você acha É. dessa pílula, porque o psicodélico sozinho não funciona, né? Não, exato, foi o que eu disse. Tem até um meme seu que você posta lá de um carinha com uma varetinha cutucando os cogumelos, né, Faz esse falando, vai, trabalho pra conserta a mim. minha vida aí. É, então. Então é como eu disse, né? Facilita a mudança, mas é você que tem que mudar, né? É você que escolhe mudar, é você que escolhe para qual caminho mudar. O Tim Ferriss ele fala que aquece o barro, né? Você tem lá o vaso formado, ele aquece o Exatamente. barro e você tem uma chance de remoldar. Então, você tem que ter a atitude, tem que ter a intenção, tem que ter a vontade de mudar, tem que saber para onde você quer mudar, tem que estar aberto também, né? Porque se você entrar com uma coisa muito fixa, né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, vem a força e fala, não, na verdade o que você precisa é isso. Então, o que a gente quer, o que a gente precisa, muitas vezes muda, né? Muitas vezes é diferente. Mas você ter uma noção de para onde você quer ir te dá mais coragem para entrar na experiência, né? Muitas vezes dá medo, mas se você, porra, eu tô fumando esse negócio psicodélico mais forte do mundo, vou sentir que eu tô morrendo, mas tá tudo bem, eu tô aqui porque eu tô disposto a. Eu falo assim, o momento de usar psicodélico é, mesmo que doa, eu tô aberto para ver o que a vida tem para me mostrar, mesmo que doa, tô aberto para ver o que a vida tem para me mostrar Porque e tudo agir. que a gente falou são ferramentas, né? Até mesmo o jejum é Isso, uma ferramenta. Porque assim, tem gente que vai fazer jejum e não vai chegar em ferramenta. lugar nenhum. Tem gente que vai fazer a dieta carnívora, também não vai chegar. Tem gente que vai usar É, psicodélico, também não vai chegar em lugar nenhum. Então eu acredito que isso, é uma ferramenta, assim como a faca você pode usar ela para cortar alimento e comer, ou você pode usar a faca para matar alguém. Então, o quanto você acha isso. que você trabalhar em você mesmo te ajudou na jornada, com os psicodélicos? Ah, é essencial. É essencial. O quanto, assim, não saberia quantificar exatamente em porcentagens, em números, mas é essencial. Não tem como, assim, ter como uma pessoa ficar. É, assim, por exemplo, entre maconha e cogumelo, se a pessoa fumar maconha todo dia talvez em um ano ela esteja a mesma, ou pior, né? Agora, uma pessoa tomar cogumelo toda semana, mesmo ela não querendo mudar e melhorar, ela vai acabar tendo uma mudança, uma melhora. Então, é uma ferramenta que ela é intrinsecamente ela já quer te levar para o caminho de ser você mesmo, né? E fazer o bem. Uhum, Então, ela já tem um quê para esse lado, né? Não é tanto uma faca de dois gumes que nem a maconha, que pode te levar para esse lado, mas pode te levar para anestesia também. uhum. Então eu sinto que os psicodélicos já têm um pezinho para isso, né? Ninguém toma LSD para ir assaltar um banco, para bater na esposa, entendeu? Verdade. Ninguém faz isso. Inclusive, eu escutei o podcast de um cara que ele sabe que é spearfishing, que é caçar peixe com a lança embaixo da água. Ele falou que ele Nossa, que demais! Ele tomou LSD pra fazer spearfishing e ele falou que ele olhava pros peixes, ele não conseguia matar peixe nenhum. Ah, isso aí, isso aí. É, sim, Que nem na mas época eu do acho também que Vietnã que estourou o depende LSD. da pessoa que está utilizando, né? Depende de quem É, está depende. utilizando a ferramenta. Claro, é mais uma ferramenta aí. É mais uma ferramenta. Ela não vai te curar, ela não vai resolver nada, E qual que é a sua ela vai te ferramenta auxiliar. favorita? Ah, olha, o meu professor predileto dos psicodélicos é o LSD. De fato, eu sempre me dei muito bem, assim, eu consigo estar nele em altas doses e tá, tipo, de boa, assim, tranquilo. Tomar doses heróicas de solução do ego, experiência mística de olho aberto, sabe? E tá bem, assim. Sentindo a vibração do centro da terra, sincronizada com o cantar dos pássaros, olhando pro meu sapato e pensando, meu, esse meu sapato nem existe. Ele é só uma ideia na minha cabeça. E olhando ele que já tá antigo, olhando ele como novo, assim. Meio que aquarela, sabe? Quando a gente tá enxergando aquarela, olha entre dois galhos e vê o véu da realidade, sabe? Que são os cristais, assim. Parece um vidro, assim, mas com um haze colorido, assim, meio roxo, assim, falando, "Ah." Meu. Então, ele é meu professor favorito. Acabo não utilizando muito porque não tem um contato ainda no Brasil que tem uma coisa de qualidade. Aparece um contato, some, aparece um contato, some. Então,
acabo utilizando uma vez por ano, duas. Mas o DMT e a Xanga, vêm em sequência aí, que eu já fiz mais de 200, 300 viagens. Cogumelo eu fiz quatro heróicas, agora a Xanga DMT. Ontem mesmo fiz um ritualzinho, acho que foi a preparação até para hoje, para eu estar aqui com você. Veio o chamado, né? Eu só aceito o chamado. Então, o DMT e a Xanga também, eu tenho uma conexão com eles, assim, muito legal, assim. Eu chego, os alienígenas estão lá, às vezes eles estão limpando a casa, às vezes eles dão risada. Eu tentei botar uma meditação do Joe Dispenza guiada. Falei, deixa eu botar a meditação do Joe Dispenza guiada e fazer um DMT em alta dose. Aí, tipo assim, sabe, começou, passei pelo corredor, chego lá, já tô vendo os alienígenas e o Joe Dispenza tá lá. Nossa. Relaxe, comece a. E eu, tipo, pô, Joe A Dispenza, eu já gente tô vai vendo os precisar fazer a parte alienígenas. 2 para escutar mais desses Ah, alienígenas. Temas beleza, para o beleza. próximo alienígena. Aí os Ô alienígenas deu Pedro, risada. eu vou coming full circle. Eu vou perguntar no começo. Você começou falando sobre o seu centro, seu coração. Eu vejo que, principalmente a ayahuasca, para mim, é uma que me traz de volta para o meu centro, para o meu coração. Qual Aham. foi a coisa mais bonita que os psicodélicos te ensinaram? Olha, o apoio é, psicoemocional, espiritual que eles dão é bem significativo, né? Eu não transpareço tanto, mas a minha condição de saúde é bem severa. São mais de 60 sintomas o tempo todo, parece com esclerose múltipla, às vezes parece com câncer terminal. Então, por muito tempo parecia que eu ia morrer a qualquer momento. Então, isso é bem assustador. Você não tem um diagnóstico, sua respiração para do nada, você não sente metade do seu corpo, sua cabeça não funciona. Às vezes você não consegue segurar um copo, às vezes você não consegue subir uma escada, às vezes você não consegue nem lembrar o seu nome completo. Então, é bem esquisito. Então, eles vieram para mim, duas coisas que eles me falaram muito lindas. Foi quando eu estava muito mal, foi minha quarta trip, última e heróica, e eu perguntei para eles sobre suicídio. Falei, olha, ano passado foi a nossa última heróica. Eu perguntei sobre suicídio, vocês me falaram que o mundo não se beneficiaria da minha morte, né? Agora. Aí eu falei, ó, mais um ano passou, minha condição de saúde piorou, né? Eu estava na janela da minha avó, são 3 andares de altura, e eu olhei assim e falei, e agora, né? E ele, durante uma trip, né? 6 dias de cogumelo. E eles me falaram assim, não é assim que a sua história termina. Então, sabe? Mesmo se hoje vem algum pensamento pra mim, me matar, pular na frente de um carro, tomar pinho-sol, eu agradeço pelo compartilhar, pela ideia, pela solução, mas Uhum. não é assim que minha história termina, sabe? Matou assim, então isso dá uma paz, dá uma paz. E a outra foi quando eu atendi o meu irmão, né, ele queria fazer Xanga, então fiz a Xanga lá pra ele e tal, ele fumou a Xanga, primeiro trago, beleza, segundo trago eu vi que ele foi. Falei, bem, já que ele foi, vai voltar daqui uns 20 minutos, eu acho que eu vou também um pouquinho. Aí eu sentado assim, sabe, traguei, prendi. A hora que eu encostei pra trás, não sei se 2 tragos, 3 tragos, né? Eu encostei pra trás, levantei. E aí parece que meus olhos se abriram, assim, só que no mundo de lá, né? Ficou tudo branco. E apareceu um rosto, assim, com uma barba branca, né? Pique Deus, assim mesmo, né? E falou comigo como se eu fosse uma criança numa cadeira de rodas. E falou assim: eu sei que você não entende por que que você tem que estar aqui agora, mas você vai precisar passar por isso. Acabou, acabou. Como outra vez também que botou a mão no meu ombro e falou assim, que eu falei, que é essa dor no meu peito? Que parece que eu vou morrer, que eu já fui até pro hospital por causa dessa dor no peito. Que é? Como é que resolve? Que tá fazendo? Ele só botou a mão no meu peito, o alienígena, rosto cinza, sem olho, sem nariz, sem boca, tudo assim. Botou a mão no meu ombro e falou, tá tudo bem. E foi embora. E aí, quando vem essa dor no peito, eu só penso assim, tá tudo bem. Então, assim, esse acho que foi as três mais significativas, assim, As pra mim perguntas que cessam, né? Quando a gente tem reverberam. essas. E é tão engraçado porque os psicodélicos falam umas coisas tão simples pra gente, tão clichê, né? Eu lembro É, de uma experiência com cogumelo que eu tive, que eu tinha um papel e eu queria. E eu tava tão empolgada aí.
E aí eu anotei um monte de coisa. E aí no outro dia eu fui ler. As anotações era só o amor importa. Ah, isso aí. É isso aí, é isso Aí eu aí. voltei no papel, eu falei, eu escrevi tanta coisa interessante, assim, groundbreaking, tipo, novidades, assim, insights profundos. Aí eu fui lá, tinha vários coração e eu escrevendo só o amor importa. Eu falei, ok. E é tão besta, porque é uma coisa que a gente sabe que só o amor importa, né? No Isso. final, igual eu sou uma pessoa que é muito centrada no meu Aham. coração também. Então, sim, só o amor importa. Eu vejo todas as fases que eu tô mal na minha vida é porque eu tô afastada do meu coração. Aí eu volto. Os Ah, olha. psicodélicos trazem de volta. São umas coisas clichês, mas a gente precisa ser relembrado quem a gente é e por que que a gente veio aqui, né? E eles ajudam a gente a lembrar, realmente. Perfeito, nossa, Muito nossa, obrigada, aposto que teria Pedro, muitas por histórias boas para compartilhar, contar. Se compartilhar algum quem dia vier você para é. cá, Hum, vamos fazer aí o Maverick Encontro com o Pedro Amaral para a gente trocar uma Vamos, ideia. com Quero muito certeza. Não, escutar e a das gente vai suas fazer a parte experiências 2 também. agora. Vamos planejar a parte 2 para a gente falar de alienígena, que eu gosto. Aê! Eu adoro, eu adoro. No Não só começo eu não alienígenas, entendia né? muito, agora. São entidades que a gente encontra nessas experiências que eu não sei nem do que chamar também, principalmente na. Teve uma cerimônia de ayahuasca, umas 2 cerimônias atrás, que veio uma nave espacial e aí eu entrei dentro, parecia uma máquina de ressonância. Aí de repente a minha mente racional veio e falou: gente, o que tá acontecendo aqui? Aí depois eu vim e falei: nem sei, mas eu tô indo. Eles me levaram, fizeram uma É isso aí. cura, né? E eu falei: o que que tá acontecendo aqui? Não sei, mas me leva. Então tem bastante Ah, coisa pra perfeito. tem bastante coisa para a gente conversar sobre isso também. Perfeito. Mas muito obrigada pelo espaço, né, de compartilhar um pouquinho sobre quem você é, sobre as suas experiências, sobre as ferramentas que você usa também. E sobre o trabalho que você faz de trazer essa sabedoria para. Quando eu vejo pessoas como você, eu lembro que tem pessoas que estão utilizando da forma certa, porque você está indo lá beber na fonte, você está trazendo esse conhecimento e gravando vídeo e falando para as pessoas do que você experienciou lá. Porque tem muitas pessoas que têm medo, né, de cruzar a barreira das outras vidas, de Uhum. experiências psicodélicas. Então, muita gratidão pelo trabalho que você faz e vamos fazer a fase 2 agora. Perfeito, E só me vamos chamar. terminar falando como as pessoas podem qual a melhor forma de te encontrar, se as pessoas quiserem trabalhar com você. Ah, perfeito. A melhor forma é o Instagram. Então é o Pedro Mágico. É o ozinho no começo, Pedro Mágico. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, mas aí são de 5 anos, 6 anos atrás. Põe Pedro Amaral, você vai encontrar meu canal, navega pelas playlists. Lá tem mágica, parkour, empreendedorismo, saúde mental. Mas o Instagram é a principal fonte. Tá, agora eu vou finalizar com uma coisa que eu vou implementar em todos os podcasts. Se você tivesse um microfone para falar algo para o mundo inteiro, coisa curta, assim, algumas frases, o que que você falaria se você tivesse esse microfone poderoso que você pode falar para todo mundo? Ah, putz, grilo, olha. É... então, as frases dos psicodélico clichê é muito boa, né? Mas a nível do ego que a gente tá hoje em dia, é difícil alcançar. Mas eu acho que seria tipo, coma carne, tome psicodélicos, faça jejum e medite. Seriam as ferramentas que eu uso hoje, assim, eu colocaria num cartaz, assim, ó, pá. Sabe, as ferramentas que funcionaram para mim, inspirar outras pessoas a testar essas ferramentas. Não são as únicas, não podem não ser as melhores, mas são as que salvaram a minha vida e salvam todos os dias. Então seria isso. Coma carne, tome psicodélicos, faça jejum e medite. E siga seu coração. Você esqueceu a última. Muito Perfeito. obrigada, Deixa o Pedro. coração guiar, E até ouça o corpo, Sim, exatamente. A jornada do corpo, a gente falou bastante. Nem foi planejado a gente falar sobre isso, a gente acabou falando, mas muito né? obrigada. Se fosse uma frase só seria essa: ouça seu corpo. Ele Obrigada. sabe a verdade.